Fala, meus queridos do Ramo Óptico, aqui quem fala é Guilherme Borba. Sejam bem-vindos a mais um GeoPodcast, o podcast dedicado ao nosso querido Ramo Óptico. Hoje eu tô muito feliz, igual lá com o Andrés Burgos, porque hoje eu tô com um convidado legal pra caramba, especial. Conheci o Fábio, já tô falando, ó, Fábio da Cert, Fábio Dessotti. Conheci ele, eu acho que em 2000 e pouco, quando ele fez a implantação lá na Científica Pagrow. Antes de apresentar o Fábio, eu tô aqui com o Guilherme Ramos, meu parceiro da agência. Não sei se vocês separaram lá na capa do YouTube, ele tá junto comigo, né? E eu falei, vamos gravar esse podcast que tá na hora de você colocar essa carinha na câmera, né? Né, Ramos? Fala, Gui. Fala, meus amigos do Ramo Óptico. É isso aí, bora pra cima. É isso aí. Fábio, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Eu tô muito feliz. Você é um cara muito querido. Pra quem não conhece o Fábio Dessotti, o cara é conhecido pra caramba. Ele é um dos sócios do Grupo Acert. Um dos melhores ERP do mercado, se não for o melhor, tá? Tá em grandes laboratórios. Enfim, a gente vai falar sobre SGO, ERP, ótica. Eu sei que você também gosta de jogar um tênis, gosta de pescar. Se apresenta pro pessoal ficar à vontade. É casa sua. Se você quiser um cafezinho, dá um toque que a gente providencia. Então tá. Bom, primeiro agradecer o Guilherme, né? Que é um amigo aí de longa data também, né, Guilherme? Né, eu fico muito feliz também pela sua empresa hoje, né? Com o seu time aí. Era um desejo, acho que desde quando eu te conheci, que você trabalhasse na área, realmente, na área de divulgação, da parte de marketing das empresas, né? O que você já mostrava, o que você já sabia fazer e era o seu desejo, né? E hoje você tem uma empresa e tá indo também, inclusive, pra Feira Ótica, né? Pô, primeira vez, cara, eu tô muito ansioso pra caramba, mas a gente vai falar sobre isso. Isso. Mas fala um pouquinho de você. Sou Fábio Dessotti, sou de Araçatuba. Eu comecei no ramo óptico há 25 anos, que você está fazendo 25 anos. 25 anos. 25 anos. 25 anos de Grupo Acert ou 25 no ramo óptico? No ramo óptico. Junto com a Acert. Não era Acert, era, na verdade... Atual. Era atual, informática, ela trabalhava para outras atividades, um software e outros segmentos, nada a ver com isso. E aí, há 25 anos, a gente teve o contato com o ramo óptico, aonde a gente, depois de um certo tempo, na verdade, a gente acabou mudando o nome para Grupo Acert. Show, a gente vai chegar nisso aí. Eu tenho uma vaga lembrança de alguma coisa de jornal que você atendia. Isso. Na verdade, a empresa ela começou... 99, foi 99, se não me engano. Tô ruim um pouco de data, mas 99 para a parte de jornal. Caramba, que legal. Começou a história dentro da... Eu fazia ainda faculdade. Conheci um dos meus dois sócios meus lá na época. E a gente surgiu uma oportunidade através do Alessandro, que trabalha com a gente na empresa até hoje. O Alessandro... Marcelino. E você lembra dele, né? Lembra. Ele trabalhava, né, nessa empresa, né, que era do ramo de comunicação. Eles tinham uma parte de provedor de internet e jornal. E a gente começou por ali. Uma história de desenvolvimento, né, da parte de sistema. Show. Vamos voltar um pouquinho mais para trás. Você é de Araçatuba, nasceu lá, Nasci. certo? Me conta um pouquinho como tudo começou, um pouquinho da sua infância, adolescência, faculdade, como você decidiu fazer o curso. Me fala um pouquinho. Bom, se eu voltar bem lá para trás, então deixa eu falar. Muitos acho que não sabem disso, né? Mas quando eu nasci morando na beira do Rio Tietê. Caramba. Era um lugar que era uma casa de sapé. Não sei se muita gente nem sabe o que é uma casa de sapé, mas é uma casa coberta com folha de coqueiro e com chão de terra. Nossa. Então, eu tenho uma foto só dessa época. Depois, meus pais trabalharam em fazendas, né? E aí eu lembro ainda, tem muita recordação. Inclusive, eu visitei uma fazenda dessas duas fazendas que eu morei há pouco tempo atrás, com a minha mãe, com o meu avô. E foi uma coisa bem bacana até. Caramba, que legal. Cara. Levei os dois voos lá. Um dele, inclusive, faleceu, mas eu consegui levar ele lá. Então, assim, eu vim praticamente de roça, vai. Assim, minha família mexia com roça. Que gostoso, né? Isso. É isso. Você falou da minha adolescência, até, eu me lembro, 15 anos de idade, nas férias de escola, né? Eu, com 7 anos, a gente saiu da fazenda e foi morar em Araçatuba para estudar. E em férias, até com uns 15 anos, eu lembro que eu ainda ia pra roça nas férias para ajudar a fazer alguma coisa.
Show de bola. E aí você terminou os estudos, começou a faculdade, como que foi essa parada? Você fez TI, o que que você fez? Eu fiz, assim, minha mãe queria que eu fosse estudar, não sei por quê, fazer odontologia. Uhum. E eu, na verdade, não fui fazer odontologia, acho que não tinha nada a ver comigo, eu nem sabia o que eu queria exatamente. E aí eu fui, não lembro por quê, mas eu fui estudar a parte técnico. Eu saí do colégio, eu entrei no colegial técnico para aprender a parte de TI, a parte de técnico, desenvolvimento de software na Tá. época. E você gostava disso? E aí eu comecei a gostar. Ou seus pais queriam Não, odontologia? não, mas minha mãe que Tá, tinha, tinha esse sua mãe, tá. pensamento. Não sei o porquê. Mas, Legal. assim, eu segui uma outra coisa. Você viu que era o futuro? Na Como que era? verdade, eu não tive essa percepção na época. Tá. Eu só que eu percebi que eu gostei. E o engraçado que foi... Eu reprovei um ano de escola. Nossa, E foi o primeiro ano que eu reprovei. caramba. Só que esse ano que eu reprovei me ensinou muita coisa. Por quê? Eu estudava de dia e fui estudar à noite. Eu era Uhum. muito novo, né? E no técnico, eu caí numa sala com pessoas muito mais velhas que eu. Era a pessoa mais velha. E eles gostavam de ir pro cinema à noite. E aí eu ia também, às vezes. Né? Então, eles fugiam da aula. Uhum. E eu embarquei nessa. Cara, só que eu pagava a escola. Nossa. Né? Eu já trabalhava, eu Já. pagava a Você escola. trabalhava com o que nessa época aí? Cara, meu primeiro trabalho com carteira assinada foi através de uma agência de emprego numa transportadora. Eu entrei como office boy. Nossa, que legal. E lá foi tudo muito certo eu ter entrado nessa empresa. Pra mim, acho que deu muito certo. Até porque eu lembro do primeiro trabalho como office boy, que eu achei horrível. Cara, hoje é que a gente vive no mundo da tecnologia, na época, o que era? Eu tinha um monte de conhecimento de transporte para frete, tinha que organizar aquilo manualmente, umas fichas amarelas. Eu achei um serviço ridículo para eu fazer naquela época, acho que eu já pensava diferente, falava, isso aqui não é para mim, né? É aquele negócio, você estava inconformado, né? Você já imaginava em ter alguma coisa assim própria? Já tinha aquele negócio de Aí empreendedorismo? deixa eu te contar como foi isso. Ah. Aí isso aí foi interessante. Nessa transportadora que eu trabalhei, logo, naquela época, há muitos anos aí, lá naquela época, o que se fazia? Existia processamento de dados. Então, os dados normalmente eram processados. Eles eram digitados. Uhum. Por exemplo, na contabilidade, como é que era feita a contabilidade normalmente na época? Um contador planilhava e você digitava a contabilidade. Então, era normal fazer isso. Você processava dados. Sim, Era uma sim. coisa muito comum. Chamava Centro de Processamento de Dados. Então, tinha muitas empresas processando dados através de... Sim. Pegava o papel e começava a digitalizar. Tinha um computador... Eu lembro que tinha um computador de telex na empresa. Eu lembro Uhum. até hoje dele. Ficava no telex, que se comunicava a empresa de Araçatuba com São Paulo, que tinha os transportadores nesses dois pontos. Uhum. E tinha um computador lá para usar na empresa para fazer esse processamento. Só que aí eles compraram um segundo computador. Caramba. E aí um amigo meu chamado Adamilton, que esse cara também foi um ponto-chave da minha vida. Isso aí você tinha mais ou menos quantos anos? Cara, eu tinha 17 anos. 17 anos. Aí esse cara foi ponto-chave da minha vida, porque ele viu que era office boy e ele sabia que eu tava estudando técnico. Uhum. Cara, você tá fazendo um técnico, vai comprar um outro computador aqui. Você não quer começar a trabalhar aqui comigo? No CPD, que era o CPD, né? E esse já era o técnico de TI mesmo, né? Ele já tinha o conhecimento, ele era mais avançado, esse rapaz, o Adamilton. E aí eu falei, cara, eu quero, lógico que eu quero. Cara, deu muito certo aquilo. E aí eu até me lembro, tem uma coisa que eu já contei essa história pra muita gente. Um dia eu tava lá na sala, né? Digitando as coisas normal, né? Uhum. E tinha o programador. O programador vinha na empresa de fazer o desenvolvimento. Ele trazia uma prancheta, ele desenhava relatório na prancheta. Eu chamava Wagner, um cara muito bacana até. Lembro dele. E aí teve um episódio que aconteceu o seguinte. Ele chegou perto de mim, né? Eu tava no computador lá, já tinha aprendido, tava digitando bem. Não Uhum. programava nada, tava digitando, Tá. né? Aí ele falou, sai daí. Aí eu peguei, levantei e saí. Ele falou, você vai aonde? Eu falei, você pediu pra sair? Ele falou, não, sai da tela. Então, assim, isso foi engraçado, porque foi o mico, né? Mas o mico foi engraçado, porque eu nunca esqueci disso. Eu tava Fica muito marcado, nervoso, né? né? Mas, assim, era de boa. Então, assim, e lá foi o meu começo. E foi nessa empresa que, aí, vamos lá, vou voltar pra faculdade. Eu reprovei. Quando eu reprovei de ano, me deu um choque.
Falei, cara, reprovei um ano da minha vida e eu pagando a escola. E você tinha 17 para 18 anos? 16 para 17. 16 para 17. Eu reprovei, me deu um choque na cabeça Uhum. aquilo. Falei, cara, isso tá errado. Só que eu fiz nas férias, o que eu não aprendi na parte técnica de software, que tinha lá na época, a linguagem era Basic, tinha DBase, que era Clipper, que mexia também, umas coisas Já assim. ouvi falar sobre Isso. Tinha COBOL, mas COBOL. COBOL eu ia aprender no segundo ano. COBOL tinha as cartelinhas, não era? Isso, tinha COBOL naquela época. Aí eu falei, pô, e agora? Aí surgiu uma figura importante no negócio também. Tinha o Adamilton e tinha o Valdir. O Valdir era amigo do Adamilton. E esse Valdir programava. Ele tava programando em Clipper. Isso tudo na faculdade. O Valdir, eu conheci ele fora da faculdade, também do Adamilton, que trabalhava comigo. Tá. Aí o Adamilton falou, Fábio, eu tô fazendo umas aulas com o Valdir de programação, com Clipper, que ele tá programando, eu tô aprendendo com ele. Cara, você não quer aprender já que você tá na faculdade, Clipper também? Que eles não ensinam isso na faculdade, na verdade, só mexeram um pouco com DBase e Basic, né? E tinha Pascal também. E na Pascal. faculdade é aquela coisa muito Não teórica era também, né? era técnico. Ah, né? no técnico. Isso. Era uma coisa muito teórica também. Isso, mas tinha umas aulinhas Agora- práticas que eu tava indo muito mal. Aí, cara, foi nesse intervalo das férias de um final de ano, cara, que eu consegui fazer um primeiro software sozinho. Sério? Eu não sabia que você programava. Eu programava. Eu comecei a Caramba, programar ali, naquela época. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a programar, eu fiquei super feliz e eu fiz um software básico de clientes e pedido de venda e relatórios dentro dessa empresa. Legal. Eu fiz um software comercial, basiquinho, bem simplesinho. Tá. Eu tive a minha primeira condição de fazer o programa. E eu aprendi tudo isso em 60 dias. Caramba. Era a linguagem da época que se usava. E eu aprendi razoavelmente bem. Nada melhor que a prática, né? Aí eu voltei pro segundo ano pra escola. Tá. O que eu fiz? O colégio era um colégio salesiano. Eles davam bolsa para quem fosse bem numas feiras que tinha, feiras técnicas. Então, ele tinha uma feira técnica e eu participei da feira técnica. E eu ganhei uma bolsa de 40% naquele Caramba, ano. que legal. Porque eu consegui fazer um software e eu expus na feira técnica. Nossa. Eles me deram 40% de bolsa. Isso foi uma coisa, assim, motivadora, mudou bastante minha vida. Aquele ano mudou minha vida. Por quê? Só para entender, por que mudou bastante? Eu enxerguei uma outra coisa depois daquilo ali. Eu falei, cara, eu consigo começar a trabalhar pra mim. Foi aí que eu enxerguei isso. Caramba, isso com 18 anos aí, 17. É isso aí. Caramba, que legal. Aí eu comecei. Só que esse começar a trabalhar pra mim foi o meu ponto de início e foi a minha demissão de uma empresa. Caramba. É isso mesmo, é essa transição. Você sabe por quê? Porque o software que eu fiz, eu fui tentar comercializar ele na empresa. Nossa. Por um dos sócios da empresa transportadora. E o cara precisava daquele tipo de software. Sério? Eu fiz pensando nele. Nossa. Aí ele falou, cara, você tá usando meu computador pra ajudar a fazer seu software, você quer comercializar pra mim? Cara, deu um maior rolo, cara. Caraca. Resumido, me mandaram embora da empresa. Nossa. Só que os caras são amigos, viraram amigos depois, até hoje são amigos. Caramba, A gente conta história e ri, né? Aí eu fui trabalhar numa construtora. Construtora. Também nada a ver com TI. Não, mas aí eu fui pra cuidar do CPD. Da parte de informática, CPD, essas coisas. Essas legal. coisas. Bacana. É isso aí. E isso na faculdade, você falou que conheceu o seu sócio lá, né? Isso foi depois. Isso depois, Isso tá. foi na parte técnica. Depois, quando eu voltei, eu saí... Na verdade, assim, resumindo. Aí eu estudei lá o segundo ano técnico, passei muito bem. Só que eu fiquei desmotivado a continuar no técnico. Tá. Porque o que ia ensinar no terceiro ano não era uma linguagem COBOL e eu já sabia que essa linguagem ela também estava em desuso. E aí eu falei, cara, eu não vou pagar um ano aqui para aprender essa linguagem. Tá. A mais. Aí eu voltei a estudar no colégio do estado. Fazer um colegial normal. Legal. E lá eu também conheci uma pessoa incrível. Show. E aí você terminou aí o ensino médio, tudo bonitinho. E aí, detalhe, quando eu saí do técnico, eu já comecei a arrumar serviço também por fora para trabalhar. Ah, tipo freela. Freela. Eu fazia processamento de informação de algumas empresas. Que Na minha legal. casa, eu consegui um computador e comecei a fazer isso lá. E na época era poucas pessoas que tinham computador, né? Era poucas. Isso é difícil, né? Porque mesmo com a bolsa que você ganhou, você preferiu ter saído do técnico. Eu preferi porque eu enxergava que a tecnologia que ia usar não era aquela, já não era daquela mais. Ou seja, você teve essa percepção naquele momento, né? Sim, foi uma coisa
bem realista. E nessa época aí você já tinha namoradinha, já conhecia... Ah, puta, parece que você tá vivendo a minha vida, Guilherme. Verdade, porque assim, a minha esposa, que é a Andrea, eu conheci ela nessa transportadora. Caramba, que legal. Eu era meio... Pô, então ela tinha os seus 15, 16 anos, 17? Tinha 17 anos também. O Caramba. que acontece? Os pais dela mudou para Araçatuba, Aham. ele era de oficina mecânica, que ele era de lá, ele mudou para São Paulo, depois ele voltou para lá, eu conheci ela. E eu conheci ela, assim, de um jeito inusitado, até eu vou contar aqui, é meio engraçado, isso até é estranho. Eu conto pra bastante gente também que esse assunto. Qual que é a situação? Ela, lá na transportadora ainda, eu não picava cartão. Eu acho que eu já era meio rebelde por algumas coisas, eu falo. Entendeu? Sei. Da faculdade, no técnico, eu também dei muito trabalho pra direção do técnico. É mesmo? Dei muito trabalho. Porque lá tinha um CP500 e tinha uns PC, né? Que era diferente, né? O CP500 dos PCs que tinha. E eu queria ficar no meu PC. E aí, quem tava no primeiro ano não podia usar o PC. Era o CP500. Eu falei, cara, esse trem aqui tá ultrapassado, vou usar isso aqui pra quê? Cara, eu arrumava uma confusão. De vez em quando eu era chamado lá na coordenação. Caramba. E hoje o coordenador é o André, que ele é reitor da universidade que tem em Araçatuba, Salesiano. Caramba. Ele é reitor, pró-reitor. E aí esse tempo eu fui lá, a gente ficou batendo papo, lembrando dessas histórias. Ele falou, Fábio, você me deu muito trabalho. Caramba, que legal. E aí você conheceu então a Andrea nesse período aí? Aí eu conheci a Andrea lá, ela entrou pra trabalhar no departamento pessoal na época, não era RH, era DP. Olha como é que a gente tá falando de época, era DP. Não era nada de RH, era um DP. Chamava Áureo, quem cuidava desse setor. E ela tava trabalhando lá e eu não sabia. Por quê? Como não picava cartão, a chapeira de picar cartão era lá. Eu não conhecia ela. Aí um dia, como é que eu conheci ela? Ela entrou na minha sala, no CPD, pra pedir clips. Que ela perguntou se eu sabia onde tinha clips, que tinha um armário lá perto. Aí na hora que ela perguntou isso, eu não sabia o que ela tava falando. Na verdade, eu fiz uma leitura assim, nossa, ela não é daqui. A voz dela não tem a ver com Araçatuba. Mas você ficou encantado. Fiquei. Eu não sabia o que era clips, cara. Na verdade, foi assim que a gente se conheceu. Caramba, que legal, cara. Foi na época, eu ainda lembro, que ia ter as eleições pro Collor. Nossa, anos 90. Eu levei ela pra tirar o título de eleitor porque ela me pediu, porque ela não sabia onde tirava em Araçatuba. Caramba, que da hora. Show de bola. Foi isso. E aí me conta qual cidade? Era de São Bernardo. São Bernardo, daqui. Era ABC. Era daqui. E ela tem familiares aqui. Bastante. Caramba, Pelo legal. sotaque, você já descobriu que não era de lá. Não tinha nada a ver. Muito diferente, né? Muito diferente. Show. A gente com um R arrastado, né? Porta. Caramba, que legal. E me conta um pouquinho dessa fase aí de faculdade. Entrou... Aí depois, então, terminei, na verdade, o estado. Aí depois eu vim fazer a faculdade, acho que foi em 97 que eu vim pra faculdade. Show. Você tinha quantos anos? O técnico eu fiz, pra você ter ideia, em 89, mais ou menos. 89. 90. Caramba, legal. E aí foram 4 anos lá? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Show. E aí você conheceu lá o seu sócio? Eu conheci 2 sócios que a gente montou uma empresa que chamava Atual Informática. Eu lembro da Atual Informática. Então a gente montou pro sistema Eu lembro que era até um arroba, o A, né? Isso aí. Nossa, era um arroba. E aí, me conta aí, tipo, na faculdade, daí vocês tiveram essa ideia de abrir uma empresa. Eu quero saber desse detalhe aí, como que foi? Da onde surgiu? Pô, vamos... Surgiu assim, na verdade. Quando começamos a trabalhar com software, surgiu a oportunidade do software de jornal, não pensamos nem em uma empresa exatamente. Pensamos em fazer um software. Não pensava em uma empresa. Não pensou nisso. A empresa mesmo surgiu quando veio a oportunidade de a gente conhecer o ramo óptico. Caramba, que legal. Foi aí que a gente pensou, poxa, a gente precisa montar uma empresa. E você conheceu o ramo óptico através de quem e como foi? Foi o Richard, que é esse meu sócio, conheci ele na faculdade, no segundo ano da faculdade, porque o primeiro ele não apareceu. Eu falei, cara, como ele trabalhava na faculdade, eu achava que ele mexia nas notas dele. Ele trabalhava lá? Ele trabalhava com computação, lá, ele ajudava desenvolvimento. Eu falei, Richard, só tem uma explicação, cara. Se você tá aqui no segundo ano, no primeiro ano eu não te conheci, você colocava nota lá pra você, cara. Só aparecia no dia da prova, né? Ele sempre foi muito inteligente, o Richardson. Não, ele é inteligente. Ele é um cara muito inteligente. Falei, cara, como é que você apareceu aqui no segundo ano? E a gente virou muito amigo depois disso, né? E ele jurava que ele ia ser meu sócio. Porque uma vez a gente saiu na faculdade com um monte de gente. Primeira vez. E a gente foi pra uma padaria. E todo mundo pediu chopp, eu pedi leite quente. Caramba! Diferenciado. Aí ele falou assim, cara, eu nunca vou ser sócio de um idiota desse. Nossa.
E aí, como surgiu essa ideia? Pô, meu, a gente precisa abrir uma empresa e tal. Aí, Ramo óptico. então, aí surgiu assim, resumidamente. O Richardson tinha um amigo que o pai dele era contador do laboratório e da indústria de lentes Perego. Perego. Caramba, que legal. Foi aí que surgiu. Na verdade, esse amigo dele falou pro Richard, Richard, já que vocês têm uma empresa aí de software e tal, meu pai tá precisando de uma ajuda num cliente dele. Na época, como é que era diferente? Muita gente nem sabe o que é isso. Tinha um negócio chamado livro de registro duplicata. Então a gente precisa que alguém vá lá ver se consiga extrair dados do banco de dados dele para criar um livro de registro duplicata, porque tem muita duplicata para fazer. Uhum. E tinha que ser feito isso, Tá. registrado. Aí o Richard me contou a história que precisava. Eu fui conhecer o que era essa empresa, o que tinha que fazer lá. Cheguei lá, eu conheci o Sávio, Domingos Sávio Perego, né? Uhum. Que é um dos proprietários. Ele me atendeu. Foi até meio engraçada a situação, porque ele não foi muito amistoso quando ele me atendeu. Sério? Porque ele falou, cara, vocês vêm aqui, vocês são de programação, vocês são tudo enrolado, que não sei o quê. Mas o banco de dados vai falar com aquele rapaz lá, tinha um rapaz do TI, né? Vai lá, fala com ele, vê lá que você consegue. Resumindo, deu certo. Uhum. Pra resumir a história, deu certo, conseguimos fazer o negócio. Aí o próprio Sávio falou, cara, vocês não querem ajudar a fazer um software pra nossa empresa? Porque o software aqui é antigo e era um software que, na verdade, era da Microbit. Lembro. Foi aí que a gente conheceu o Microbit. Ele era um software que ele tinha uma linguagem não muito visual. Ele parecia ainda. DOS, né? Ele parecia o DOS. É. E aí, às vezes aconteciam umas probleminhas de rede e influenciava no banco de dados dele. Resumindo, foi essa oportunidade que a gente começou a fazer o software para o segmento óptico. E como que foi seu primeiro contato? Porque você conheceu o laboratório, né? Um laboratório tradicional. Como que foi isso? Ver aqueles blocos, ver aquela surfaçagem. O que você passou na sua cabeça? Porque eu tô falando isso pra você porque a primeira vez que eu entrei no laboratório, não sei se alguém sabe, mas eu tenho um vínculo com o Eurides, né? Então o Eurides me levou pra trabalhar no laboratório. Eu tinha 16 anos. Quando eu vi todos aqueles blocos e vi aquela fita azul, eu pensei que era a cor da lente azul. Sim. Mas era uma fita de proteção. Como que foi isso? Como que foi? Assim, foi algo extremamente novo, né? Primeira coisa que eu não entendi o que era grau de uma lente. Nem sabia o que era isso. Tá. A gente ouvia falar que a pessoa sabia que usava óculos, né? Uhum. O que era o grau da lente? Então, assim, começou com uma história explicando o que era o grau de uma lente, a matéria-prima, um processo laboratório, mas tudo muito novo, né? Uhum. Algo tudo muito novo. E fica confuso de primeiro momento, né? Até entender. Extremamente novo, né? Novo, estranho. E você veio de um ramo totalmente diferente, então... Nada a ver. A gente tinha a gente tinha uma base assim de entendimento em algumas empresas do comércio que a gente já atendia antes, né? Varejo, essas coisas. E varejo, então assim... É que segue aquele padrão, né? É mais assim, aí foi para a ideia de uma indústria de transformação de um produto que falou, cara, o que é isso? Na verdade, a gente tinha que aprender tudo, né? Na verdade, assim, foi uma coisa bem difícil no começo. Eu imagino, muito técnico, né? Processo, laboratório, surfaçagem. E aí você falou assim, pô, a gente precisa criar um software para laboratório. Foi para ótico ou para laboratório? Foi para laboratório. Pra laboratório. Na verdade, a gente já tinha uma base inicialmente de um software bem inicial que fazia algumas coisas, né? E a gente falou, cara, a gente precisa transformar uma base dessa para esse sistema aqui que é laboratório. Como que é controlar o estoque dessas lentes, como é que é esses processos laboratórios, a gente tinha que aprender do zero tudo. Ou seja, foi um ano ali transformando parte de umas coisas que a gente tinha para conseguir colocar ele em produção. Legal. Então a gente colocou ele em produção, foi uma coisa também, tem uma coisa curiosa aí. A gente colocou ele em produção no Dia dos Namorados do ano seguinte. Nossa. E isso foi em que ano? Foi em 2001. 2001. Então, Caramba. 2000 eu conheci, 2001 a gente colocou. Eu entrei no ramo óptico no final de 99. Eu sei que isso é curioso porque, de vez em quando, o Sávio, né, da Perego, Dia dos Namorados, ele me manda mensagem, ele não esquece. Fabinho, hoje é Dia dos Namorados. Ele lembra de alguma coisa? Então, assim, isso é uma coisa engraçada. Legal, bacana. É uma coisa curiosa até. Show. E aí teve um ponto aí que interessante, porque quando a gente pegou esse trabalho para fazer, o Henderson, que é irmão do Richard, que é meu sócio, veio trabalhar com a gente. Eu conheci ele. E a gente não tinha dinheiro para pagar ele. Caramba. Ele veio trabalhar, mas não veio, né? Porque ele queria, mas não tinha como pagar ele. Cara, não, isso é um ponto, Fábio, que o Ramos começou comigo. Não, quando eu tava trabalhando sozinho, eu falei assim, eu preciso expandir o negócio, eu preciso compartilhar meu conhecimento. Eu cheguei no Ramos e falei assim, infelizmente é isso que eu posso te pagar.
Mas a gente vai crescer junto, não foi, Gui? Foi É desse mais ou jeito. menos isso. Só que assim, eu não vou falar o valor, mas era um valor Simbólico. ilusório, Eu simbólico. tava entendeu? aprendendo também, então é aquele valor inicial, né? E a gente vai desenvolvendo e aí vai ganhando É. conhecimento e E- vai aprimorando. E aí? Então, o Henderson foi trabalhar, na verdade, na Perego. Caramba! Pra Perego. Nossa! Ele foi trabalhar pra eles. Então, inicialmente, ele obteve mais experiência, mais contato com o ramo óptico do que vocês. Ele foi lá pra dentro, né? Porque Tá. a gente não tinha como pagar ele, ele Aham. queria trabalhar com a gente, mas no final das contas ele foi trabalhar um tempo lá dentro. Tá, Foi legal. bom porque ele adquiriu um conhecimento, que a gente, coisas novas, né? Pra Nossa, ele que também, bacana. pra gente. Mas é o que dava pra fazer. E nessa época você fez um estudo do mercado? Porque não. Não, na época, a inexperiência da que a gente. Acho que era muito grande ainda, né? Então, Uhum. assim, a gente não tinha uma experiência para analisar nada. A única coisa que a gente gravou era o seguinte: que é o que muita empresa fala, né? Muitas empresas falam para você. Me ajuda a desenvolver esse software aqui que eu vou te ajudar a arrumar mais cliente. Mas muitos não fazem isso. E com a Perego, acho que isso aí acho que foi o segredo também da gente estar aqui até hoje. É uma troca, A né, meu? Perego, na verdade, ela sempre nos incentivou a estar no mercado, atender outros mercados. Então, legal. eles prometeram isso e eles cumpriram isso. Sabe o que eu falo, Fábio? Ninguém cresce sozinho. Você precisa ter pessoas, entendeu? Boas do seu lado que acreditem no projeto, te dê o voto de confiança, entendeu? Então, assim, eu acredito muito nisso, que você precisa de pessoas para crescer. E tá tudo certo, entendeu? Faz parte, entendeu? Bom, vamos lá. E aí vocês começaram a desenvolver e com certeza, como qualquer outro desenvolvimento, teve muitas buchas, quebra-cabeça e tal. Me fala um pouquinho dessa parte de chegar até o processo de falar assim, meu, dá para lançar um sistema para laboratório. Como que foi esse processo? Assim, nós, na tentativa de colocar o sistema em produção, em 2001, a gente quebrou a cara algumas vezes. Eu lembro de algumas datas, tentava fazer a virada do sistema antigo para o novo, né? Uhum. A gente dava problema, a gente não conseguia virar. E aí o Teve cliente mais uma- desistia, ou não? Não, a gente desistia o cliente também, Tá, né? Porque tá. o sistema não era estável, né? Tá. E te faltava as coisas. Então, assim, era um aprendizado, né? Uhum. Um monte de gente já passou por isso. Sim. Mas depois que a gente conseguiu colocar para ele rodar lá dentro o sistema, naquele ano mesmo, a gente começou a vislumbrar atender outras empresas, começar a atender outras empresas. Ou seja, teve validações, ok. Isso. Aí a gente começou, através da Perego mesmo, né? Trabalhamos com a Segment. Segmente, tá. Foi, acho que, se não me engano, o segundo cliente nosso. Não, acho que não lembro se foi o segundo ou foi uma empresa que chamava OptiCentro de São José do Rio Preto. Não me lembro se foi o segundo ou tá entre esses aí. E o nome do sistema já era SJ? Já nasceu como Que SJ. é S de sistema. Gerencial óptico, a gente Legal. escolheu. Bacana. E aí tava todo vapor. Daí vocês começaram a validar tudo certinho. E aí da Perego, qual que foi o seu segundo cliente? Então, não lembro se foi OptiCentro agora ou foi a Segment. Tá. Foi um dos dois ali. Legal. Mas foi próximo um do outro, Uhum. né? Segmente em Tupã, se não me engano. Segment de Tupã. A Segment, no Brasil, ela é bastante conhecida, né? Sim, bastante. Bastante conhecida. A empresa... Segmente é de insumo, de lentes coloridas. Isso. E foram clientes nossos por muitos anos, eles, né? E aí eles acabaram não deixando de ser cliente logo que eles foram negociados com esse Lord. Agora acho que eles recompraram a empresa. Recompraram a empresa, isso. Isso. Legal, bacana. É isso aí. Mas assim, aí a Segment foi um ponto importante para nós também. Por quê? Existia uma associação em São Paulo chamada Andimo. E o pessoal do ramo óptico mais velho sabe dela. Não conheço. Andimo era uma associação que o seu Piragibe fundou. O seu Piragibe, e ele tinha uma associação de laboratórios de São Paulo que eles se reuniam. O Euridice fazia parte da associação. Caramba. Como o Tchug do Centro Óptico, o Paulinho da Cromal, Canela, entre outros aí. Uhum. E a associação era para o quê? Para começar a comprar produtos junto, importar produtos. Tá. Né? E também poder discutir o mercado aqui, o que era o mercado, trocar as ideias. Valores também, né? Valores, eles, de alguma forma, era para tentar se cooperar entre si, apesar que eles tiveram sempre muita concorrência entre eles, né? Mas
a Segment foi importante porque ela nos apresentou a Andimo. Foi quando eu vim para São Paulo, foi perto da Sé, era ali perto da Sé, eu não lembro a rua, como é que chamava ali, mas a Riachuelo também, que era o seu Matias, Uhum. fazia parte. Eu vim fazer uma apresentação do software em São Paulo, Caramba. através desse contato. Legal. E foi aí que a gente veio para São Paulo, em 2003, se eu não me engano. Eu não, assim, minha memória tá começando a falhar. Eu lembro que você implantou o sistema na Científica por volta de uns 2004, mais ou Foi menos. por aí. Foi então. isso aí, né? Foi porque eu vim para São Paulo em 2003. Ah, legal. E o primeiro cliente em São Paulo que, na verdade, assim, nos abriu assim a possibilidade de implementar o sistema foi o Centro Ótico, Tá. que era também na Sé. Sim. Era bem em volta da Praça Aham. da Sé ali, Tá. na esquina. E eles... foi até curioso, porque quando a gente veio apresentar, tinha lá... Tinha o Euridice, acho que na reunião, tinha o Canela, tinha o Paulinho, eu lembro, acho que tava o Matias, se não me engano, e tava o seu Tchug do Centro Ótico. Tá. Apresentava esses laboratórios. E surgiu a oportunidade, através do Centro Ótico, de colocar o software numa filial deles, que era uma filial de Santo André. Caramba, que legal. Esses dias eu estava pegando os documentos antigos que a gente tem guardados, Aham. os orçamentos, a proposta. Até se olha o rascunho da proposta, era até esquisito olhar. Se você olhar a proposta daquela época, assim, o documento, a formatação mesmo, fala, nossa, até aqui tinha, parece, assim, pouca experiência pra fazer, né? Não, é igual a gente. Tipo, eu como A gente tava designer. conversando isso A gente ontem, tava falando né? sobre isso ontem, né? A gente, como designer, né? A gente pega artes de, sei lá, 5, eu, que sou até mais velho que o Gui, pego de 10 anos atrás. Eu falei, meu Deus do céu, olha isso aqui que eu fazia e tal. Meu. É. Só que pro momento aquilo era o normal, né? É. Sim. Não tava feio, não tava Isso. fora do padrão. E assim, e aí essa filial era uma prova de fogo. Falou, olha, Já era um cliente grande. ele era um cliente grande, mas ele falou, ó, coloca o sistema na filial, se der conta de controlar a filial, a gente vai pra Pra matriz. matriz. Então, assim, era a prova de fogo nosso. Aham. Colocar o sistema, chamava-se ABC Lentes. E aí, você ficou nervoso, ansioso, inseguro? Como que foi isso? Fiquei tudo, né? Você tinha medo de, meu, isso aqui Não, é a nossa Fiquei prova. tudo, porque era vir pra São Paulo, Aham. era uma coisa diferente, a gente acostumado no interior. Apesar Isso- que eu sempre fui meio assim, não fui muito assim, eu nunca tive muito receio de sair de Araçatuba pra nada. Tá. Uhum. Né? Mas assim, era uma coisa diferente. Uhum. Isso você e o Richardson junto. O né? Richardson tava Nessa junto. época vocês- E tinha também, a gente tinha o Fernando, que era sócio, que começou com a gente com a sociedade. Dentro eu lembro Tinha disso. o Fernando. Nossa. Na faculdade eu conheci, tinha o Fernando também. Só que eu Legal. conheci o Fernando, era um amigo fora da faculdade já. Tá, tá. A gente teve o Fernando como sócio por muitos anos da empresa. Caramba. Eu ouvi essa história aí, você nem imagina, né? Tipo, você conhece um outro lado da história da CERT, né? Sim. Bom, e aí você foi pra matriz, obviamente, né? Sim. Deu certo, né? E aí depois foi pros grandes laboratórios. Eu lembro que em 2004, foi o primeiro contato que eu tive com vocês. Eu era o menino da informática, não sei se você lembra, lá na Científica. E aí eu comecei a ouvir um burburinho, meu, a gente vai trocar de sistema, vai trocar de sistema. E eu lembro que na época, Fábio, o pessoal teve uma resistência. Não, porque esse aqui é bom, vai dar maior trabalho. E com certeza você passou isso em... Acho que toda implementação até hoje, toda implantação até hoje é assim. Resistência, né? Medo do novo, né? Mas eu lembro, assim, que foi uma transição, assim... Eu lembro que foi mais de 8 meses. Negócio de cadastro, de configuração e tudo. Eu lembro que eu trabalhava muito com o Alessandro, ajudava muito. Não sei se você lembra, eu aprendi muito o SJ assim. Sim. Teve uma parte assim da empresa que eu conhecia muitos módulos e eu que fazia e tal, né? E aí eu lembro que foi assim uma virada muito importante. Foi uma virada de chave. E eu falo pra vocês, galera. O Grupo Acert, no OSJ, tá nos grandes laboratórios do Brasil, né? Então, se você não tá insatisfeito com o seu sistema, tá com algum problema, não tenham medo, entendeu? Procura a Acert, procura o Fábio, o Richardson, o pessoal, entendeu? Faz a migração. É complexa, é demorada, mas vale a pena. Não é à toa que vocês estão nos maiores laboratórios do Brasil, certo? Sim. Bom, nisso... Você tinha quantos anos, mais ou menos? Já teve filho? Como que é? Não tinha filho ainda? Em 2000, sim, nasceu minha filha. 2000 e? 2000, 2000. Isabela.
E de sua idade. Legal, é. A Isabela nasceu em 2000. Legal, bacana. Eu lembro que você falou, pô, talvez eu leve ela tal pra participar. E 5/5 de 2005 nasceu o outro filho. Caramba, Caramba. que legal, É cara. o Eduardo. Show de bola. Bom, agora que a gente chegou no SGO, nos grandes laboratórios, eu quero que você fale um pouquinho quais são os diferenciais do Grupo Acert, entendeu? Eu conheço muito o SGO, porém eu não tenho tanto conhecimento no seu sistema de ótica. Eu lembro na época que a atual, ela se juntou com a original. Eu não sou muito bom de memória. Eu lembro que a original estava na rede Mitani, estava em algumas óticas. Como que foi essa junção das empresas? Porque o Fábio João veio de lá, né? Ou não? Isso. Guilherme, eu acho que você é telepata, né? Eu tava pensando nisso e você falou disso. A É, gente nem combinou nada, você acredita? eu acredito. É isso aí. Na verdade, a gente conheceu aqui em São Paulo uma empresa chamada Original, Uhum. né? E essa empresa ela desenvolvia software para óticas, né? Mas pro varejo, né? Para o varejo, Uhum. para varejo. Então ela tinha vários clientes aí, né? Que eram conhecidos aqui em São Paulo. Mitani, com certeza era um deles, né? Uhum. Miguel Giannini, era Miguel outros, Giannini. né? Carlos Davani. Inclusive, esse software de ótica começou com o Carlos Davani. As grandes óticas tinham o original. Isso, era o Rogério, que Uhum. era. Ele foi nosso sócio, né? E aí, quando ele entrou na sociedade, a gente trouxe uma outra pessoa, porque a gente não era de São Paulo. Tá. A gente conhecia o Fábio João, né? O Fábio João também já tinha trabalhado muito tempo em laboratório, ele trabalhou no centro ótico há muito tempo. Caramba, que legal. E ele também foi a pessoa muito importante, que ele, na verdade, foi quem ajudou a decidir que tinha que ter o nosso software, né, no centro ótico. Uhum. Então foi muito importante para nós naquela época. Essa decisão foi ele que cuidava do TI, na verdade. Então ele acabou agregando também muito no SGO, no sistema de laboratório, Na né? verdade, muito até porque ele é apaixonado em processo de laboratório, né? Caramba, Ele que legal. conhece... Deu uma visão maior ainda sobre o ramo, né? Sim, ele era dentro de laboratório, então assim, agregou, né? Então ele vai agregar. E a gente precisa. E aí a gente teve o Rogério como sócio, e aí a gente precisava o quê? Estar em São Paulo com uma forma mais importante. E aí a gente trouxe o Fábio João para a sociedade também. Tá. A gente fez, na verdade, nós não compramos inicialmente nada da original, Tá. mas o Rogério ele trabalhava com outros segmentos, né? Ele não trabalhava só com ótica. Tá. Ele atendia outros segmentos, Uhum. né? Então ele tinha software de aplicativo de táxi, essas coisas também. Sabe? Tinha umas Uhum. coisas diferentes lá, que ele mexia com outras indústrias. Inclusive, veio para nós como cliente, quando a gente se associou com a ideia da original, esse software, veio até alguns outros clientes de indústria. Que ele atendia, por exemplo, a CM, Caramba. que era de Petrópolis, das Uhum. máquinas, né? Ele atendia, ele veio virar cliente nosso. Mas aí a gente viu que algumas empresas não fazia sentido para nós. Tá. A gente foi falando para eles que a gente não tinha como atender e tal. Uhum. E ficamos com a parte de óticas. O Rogério ficou com a gente um tempo. E aí ele decidiu que ele não queria mais continuar. Normal, aí a gente foi e comprou a parte dele. Ah, legal. Ah, então o Rogério, que era o dono lá da original. Sim. Legal. Entendi. Ah, então o Fábio, ele fez o link porque ele era de São Paulo. É isso aí, era de São Entendi. Paulo. A Legal. gente acabou comprando uma cota lá da original pro Rogério poder falar, não, toca a vida de vocês aí, eu vou seguir minha vida com o meu outro software. Legal, bacana. Me conta nessa época aí, quais eram as dores do mercado óptico em relação a sistemas, tanto para laboratório quanto para ótica? Tipo, eu vou lá procurar atual, na época era atual, olha, cara, tô passando por isso. Então, só um detalhe. Aí foi nessa época que surgiu essa questão, como original, que surgiu a ideia do Grupo Acert, entendeu? A gente já vai chegar nesse nome aí, tá? Mas antes de virar Acert, o pessoal te procurava com quais dores? Agora você vai fazer falar uma coisa difícil. Deixa eu ver se eu lembro ainda o que era. Mas, Era estoque, contagem não. de estoque? Era coisa muito que tem a ver até hoje até. Tem muita coisa que tem a ver até hoje. Por exemplo, digitalização de dados. Era uma situação complicada, que era o quê? Entrar com um serviço, um laboratório, digitalizar essa informação, fazer os tracking de acompanhamento, que é o que muitos sofrem até hoje. Cara, eu lembro que na época você se perdia no laboratório porque você não conseguia rastrear. É isso. O rastreamento é uma coisa que era muito principal, importante, né? Uhum. E uma coisa que eu lembro muito nessa época, essa eu lembro bastante. Nós vivíamos na época do fax ainda.
É, fax, eu lembro. Naquela época era do fax. E ali começou a ideia do nosso chamado Web Pedidos. Começou nessa época. É mesmo? Foi na época, se eu não me engano, a primeira versão do Web Pedidos, eu peguei a proposta esses tempos. Ela nasceu ali entre 2005 e 2007, mais ou menos, se eu não me engano. Na minha cabeça, eu tenho até o layout da primeira versão do Web Isso aí, era a versão 1 que a gente chamou. Ali foi uma coisa muito significativa, porque começou a se quebrar um paradigma. Uma ótica, digitar pedido no laboratório, num browser na internet. Que só tinha muito medo, né? De errar. Isso, o medo maior era errar. Falar, eu não quero digitar aí porque se eu errar eu vou pagar esse serviço. Deixa o erro para eles, deixa eles errarem. Porque era 0800, que os laboratórios tinham um custo muito alto com 0800. Sim. Então eles tinham 0800, o pessoal ligava, gravava as ligações. Pra quê? Pra poder depois falar com o cliente, olha, não, você que pediu errado, aí tem que escutar a gravação aqui. Então era toda essa história. Isso. E aí a gente, com o Web Pedidos, começou ali, na época para nós, os clientes nossos, a receber pedidos de forma digitada, né? E isso começou a mudar a forma de entrar pedindo no laboratório. Show de E bola. essa ideia veio vocês mesmos ou clientes que falavam, pô, se tivesse alguma coisa mais facilitada, porque aquela correria da ótica, às vezes o cara não quer pegar e ligar para pedir, né? A demanda normalmente do mercado, quando você tá, acho que entrando nele, ela vem do mercado. Ela, às vezes você não tem assim um toque assim, vamos fazer o sistema aqui de pedido online, sabe? Não é, normalmente vem necessidade do cliente. O cliente fala, olha, eu acho que a gente já está precisando do sistema para o cliente pedir na internet. Normalmente vem uma necessidade de um cliente. E era a tendência também, né? De começar a comprar algumas coisas na internet. A internet bem pouco, né? Sim, mas a internet estava começando a se expandir bastante, né? Sim, legal. E o nome Grupo Acerte, como que foi? Que eu vi que o logo é um Gzinho e um A, né? É um Gzinho A, na verdade, não dá para ver direito, mas é como se fosse esse Gzinho em alta definição, ele tem como se fosse uma... Como é que a gente fala aqui? Uma digital. Uma digital, tem os tracinhos, tudo. Parece um GA, né? Isso. Quase um GA, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Isso. E o Grupo Acerte surgiu com essa junção do que era original. Na verdade, a gente precisava dar um outro nome, atual e tal, então a gente criou esse nome, entendeu? Pensamos junto lá, criamos esse nome. Eu percebi, né? Eu tô falando isso porque eu acabei trabalhando muito com a CGO, né? Que você teve muita colaboração dos seus próprios clientes em melhoria do sistema, né? Pô, preciso de tal relatório, mas não tem. Vocês vão lá e desenvolvem. Isso aqui não tá funcionando legal, vai ter que mudar essa tela para isso. Então eu vi que constantemente vocês estavam atendendo as demandas para chegar num software ideal. E eu tenho certeza que até hoje é assim. Sempre melhor, sempre melhorando o negócio. Hoje, o que mudou um pouco daquela época para cá, eu acho? Até a visão nossa como empresa também. E precisa mudar, né? Até porque as épocas mudam. A gente vive num momento mais acelerado do que era aquela época. Aquela época não que ela não tinha uma necessidade, uma coisa mais urgente. Mas hoje, eu vejo que as coisas se tornaram muito mais urgentes. O que para a Acerte... Hoje, qual o pensamento da Acerte em relação a 15 anos atrás, por exemplo? Tá. Que nós precisamos ser mais rápido. E os clientes estão pedindo para ser mais rápido. Porque a urgência é maior das coisas. Então, assim, a gente nós customizamos muito o sistema. Foi muito customizado para atender muita gente. E isso criou muitos sistemas dentro de um sistema só. É bem completo. Então, assim, difícil de manter ele. É muito difícil de manter. Uma equipe de manutenção grande a gente tem. E hoje, o que a gente está mais procurando? Entender melhor, realmente, quais as maiores necessidades se encaixam mais dentro do segmento para focar mais nessas necessidades do que procurar atender quase a toda a solicitação que chega. Legal, bacana. E aí, consequentemente, a integração do SGO ele é super top e flui bem com o sistema de ótica. A ideia da ótica era... Qual que foi a nossa ideia com a ótica, né? Através dos laboratórios, nos ajudar a divulgar o nosso trabalho para a ótica, sendo que a gente tem uma integração entre ótica e o laboratório, né? Tá. Legal. Isso. E hoje, o sistema SGO, isso para quem não sabe, galera, eu consigo fazer integração com quais sistemas? Tá.
Bom, um dos primeiros sistemas. Na verdade, o primeiro sistema que o SJ fez integração foi um sistema do Ângelo, que ele trabalha com LMS, LMS. sistema de cálculo, o pessoal fala, né? Uhum. E na época, se não me engano, era o GenLab. GenLab. Depois ele lançou, acho que o RxDS Lab. E tem um outro também que ele lançou. Faz integração com a parte de montagem, né? E foi o primeiro sistema, na verdade. E eu lembro de ter conversado com o Ângelo para fazer a integração. Ele não me conhecia, né? Não tinha como conhecer mesmo. Uhum. Foi numa feira, eu lembro. Foi apresentado pelo pessoal da Perego. A feira foi no Center Norte. Caramba, isso em que ano? 2000 e alguma coisinha. 2002, Nossa. talvez, ali. Caramba, que legal. 2001, não lembro direito. Uhum. E eu lembro que foi meu primeiro contato até com uma empresa de um outro sistema que a gente teria que fazer integração. Tá. Aí de lá pra cá, a gente fez integração com vários outros LMS, sistema de cálculo, o pessoal que falava. E Né? aí foi bomba, né? Porque o sistema LMS em si é que faz todo aquele gerenciamento com os maquinários. Cara, é bem complexo, né? Foi bem complexo, mas foi divertido, né? Foi. É que, na verdade, a gente adora desafio, né? Então isso é gostoso. Ah, legal. Aí ver fluir a informação. Na verdade, quem gosta do que faz, ele quer que as coisas deem certo. Uhum. Então, É isso aí. assim, não tem barreiras, né? Se tem do outro lado alguém querendo ajudar. Cara, isso é legal que você falou, hein? Puta, pra se pensar. E é uma coisa que ele sempre buscou, né? Você tava na empresa, você não tinha aquela zona de conforto. Você tava querendo fazer o software, não tava no curso, achou que o curso estava estagnado, você procurava outra coisa. Isso é legal pra caramba. Poucas pessoas fazem isso. Eu costumo dizer que há muitos anos na empresa a gente precisa literalmente procurar pensar fora da caixa. Essa é uma verdade para mim. Para mim é um lema. A gente tem que pensar fora da caixa para fazer as coisas, porque é muito difícil. Por exemplo, quando chega uma demanda, né, de cliente, né, isso a gente aprende com os anos também. Quando chega uma demanda do cliente para resolver um problema, dificilmente ele te conta o problema. Ele chega com uma solução praticamente pronta para você fazer para ele. Uhum. E a gente aprende ao longo dos anos nessa área que você precisa entender de fato o problema. Qual é o problema? Fazer a pergunta para ele, me explica qual é o problema, por que é isso, por que você quer aquilo. E isso facilita a comunicação e um aprendizado entre as duas partes. Tanto você que vai tentar fornecer a solução que ele precisa, como ele também às vezes vai amadurecer sobre o pedido que ele está fazendo. Show. Com essas perguntas você consegue entender melhor e passar uma visão do que vocês já conhecem também pra ele. Ele vê se vale a pena ou não. Isso. Cara, legal. Meu, falando um pouquinho do sistema, né? Porque se a gente for... Só para resumir, a gente tem integração, se não me engano, hoje com 9 LMS. 9 É sistemas isso, de cálculo. isso que eu ia falar, eu ia continuar a falar sobre isso. O CEO, que é o meu cliente, que eu conheço, não sei se você sabe, o CEO é meu primeiro cliente. Ah, eu não sabia. Meu primeiro cliente, o Luciano. Legal. E eu lembro que você faz integração com vários módulos dele e tal. O CEO tá entre os sistemas que a gente com certeza tem a melhor integração. Caramba. E deixa eu te fazer uma perguntinha. Você nunca pensou em criar um seu LMS? Isso já foi nos perguntado várias vezes, até por cliente. Né? Mas assim, até agora a gente não decidiu seguir esse caminho. Tá. Por conta do quê? Porque a gente ainda tem uma demanda alta de outras prioridades que está mais próximo da gente, a gente precisa fazer isso. Então, isso não é uma prioridade, nem um pensamento dar certo, apesar que já nos fomos questionados há muito tempo sobre isso já. Mas não vejo que a gente agregaria tanto valor para as empresas nesse ponto. Entendeu? Já tem outros funcionando bem. Querendo ou não, teria que ter uma equipe só para isso, né? Isso, e a gente precisa... E a gente tem aí um roadmap de N coisas que nós queremos fazer. Legal. E assim, tem que ser muito técnico também, né? Se você for falar em criar um sistema LMS, né? E aí você falou que tem sete empresas. 9. 9 Acho que empresas. são 9 já. Caramba, que legal. Bom, se você faz essa integração LMS, você continua no que você é bom, que é o RP, entre outros sistemas, e por isso que existem parcerias. É isso aí. Né? Bom, vamos falar um pouquinho do Web Pedidos. Cara, o Web Pedidos ele mudou muito, cara, evoluiu muito. Hoje é mais de 1 milhão de pedidos por mês. Ele chega por mês a acho que um pouco mais de 700 mil pedidos. 700 mil pedidos. Por mês. Contando todos os laboratórios que usam. Um pouco mais de 700 mil pedidos por mês. Temos só lojas, ponto de venda, mandando pedido lá quase 20 mil. Caramba, lojas. que legal.
É um dado que a gente, mais recente, que a gente se atualizou dessa informação. Hoje deve estar mais, na verdade, porque já tem uns 4 meses essa informação que a gente viu. Show. E qual que é o diferencial do Webpedidos para os demais? É uma pergunta difícil. É estranho, né? Vamos tentar responder. Eu vou falar o que A integração com o RP. Eu acho que, assim, o Webpedidos, a questão dele, que talvez ele se popularizou, vou falar assim, que ele se popularizou um pouco mais, porque ele nasceu simples. Ele era simples. A nossa versão 1 já era simples, a versão 2, ela nasceu morta, ela nasceu 2, depois já nasceu 3. Eu lembro. E a 3, ela se popularizou bem mais, e agora veio a 4, né? Eu acho que o segredo nele era porque ele era muito simples, então as pessoas achavam fácil de utilizar. É verdade. Eu acho que era isso. E a gente acertou em algumas funcionalidades básicas que as pessoas queriam. Exemplo. Acho que, por exemplo, algumas pessoas queriam consultar o preço do produto e estava lá, com preço, considerando os descontos que o cliente tinha. Porque essa questão de você trazer o preço líquido do cliente não é fácil. Sim. Que ele trabalha com muitas opções de desconto, né? Só para você, título de curiosidade, o ECGO tem 40 regras mais ou menos combinadas de preço. Caramba. Preço de desconto. Muita regra. Nossa, sensacional, cara. É até estranho falar, né? É até estranho. Nossa, é muita regra. Sim. E aí, beleza. O Webpedidos, então, é uma ferramenta assim consolidada como o SJ também. Isso. Só que o Webpedidos é uma coisa até que eu vou falar para o pessoal que talvez não conheça, né? Uma hora vai conhecer. Pode olhar para a câmera lá. O Webpedidos, ele não é só pedido, tá? Ele é um sistema que, com o tempo, a gente começou com a ideia de pedido, a pessoa enviar pedido e fazer o rastreamento dos serviços, mas ele foi para um outro lado. Então, ele é um sistema que apoia muito o setor financeiro dos laboratórios. De que forma? Através de acesso ao boleto bancário, notas fiscais, ele tem rotinas para você, se a ótica não saber como faz a devolução, ele tem um espelho de devolução, de como fazer uma nota de devolução. Ele tem a parte, agora na versão nova, ele tem a parte de saque, garantia. Bem completo. A gente está chamando no Webpedidos de um autoatendimento. Nossa, evoluiu muito. É. Caraca, que legal. Pix, que é uma novidade, né? Vai Pix, ter. Tem Pix agora a partir da versão 4.0. Já tem o Pix. Ou seja, gera um QR Code lá na tela e pau. Paga. Cara, que legal. Nossa, eu gostei disso, hein? Achei sensacional. É uma das novidades, né, que vai ter na Expo. Então, a gente, na verdade, o Pix a gente fez uma apresentação no ano passado dele, mas ele já está se consolidando agora realmente esse ano. Né? A gente demorou bastante para conseguir ajustar essa rotina de Pix, não foi fácil. Existe muitas... como é que fala? Um pedido que entra no laboratório, todo mundo sabe que é do segmento, ele entra com um valor. Acreditem se quiser. Às vezes aquele pedido ele é alterado dependendo do processo da produção. É verdade. E isso impacta até no Pix. Porque ele entrou com um valor, foi pago com um valor, virou outro valor pedido. Até isso dá trabalho. Nossa, caramba. E deixa eu te falar um ponto aqui. A gente, como agência de marketing, a gente desenvolve vários materiais gráficos, né? E um deles é certificado. Guilherme, preciso de um certificado top, um design legal, não sei o quê. Me explica um pouquinho sobre esse certificado digital aí. Que é novidade, não é? Boa. Vou falar para vocês aí o que é o certificado digital. O certificado digital, ele surgiu como a ideia? Vou falar como que ele surgiu a ideia. Primeiro, assim, tem laboratórios maiores que investem muita grana para fazer a impressão do certificado em PVC, às vezes. Sim. Entendeu? Ou se não, faz numa etiqueta e cola lá em algum tipo de cartãozinho mais duro, né? Tal. Isso. Sai bastante assim também. Isso, querendo ou não, e se sabe que o consumidor final, na verdade, às vezes ele não vai na loja com o certificado, quando ele vai precisar de uma garantia da lente, alguma coisa, ele nem sabe às vezes onde está. Então, às vezes, ele não guarda o certificado. Né? Então, assim, vamos pensar, né? A gente está aí falando de um mundo mais ecológico também, né? Tem essa questão do mundo das coisas verdes. Sim. Puta, então, por que não pensar numa coisa digital? Aonde, quando eu comecei no ramo óptico, o celular era um tijolo. Né? Existia já. Tinha os bip, depois veio uns bipzinhos e veio o celular tijolo. Cara, por que não? Todo mundo tem um celular.
a gente pensou, por que não lançar um certificado que possa ir no celular do consumidor final? Fica salvo lá pra ele e Vai tal. ficar salvo, ele é digital, Aham. ele não é físico. Se a ótica precisar dele, vai ter acesso a ele também pelo web pedidos ou pelo nosso termo de varejo, que é o Acerte Venda Mais. Legal. Por que não fazer isso? E aí a gente começou, na verdade, junto com o laboratório que tem demanda alta de impressão de certificado, por que não fazer o desafio de fazer isso virar digital? Top. E começar a pensar Bacana, hein? que o físico, de repente, não vai existir mais daqui a Uhum. um certo tempo. Eu acho que a tendência é acontecer isso. Então, assim, é um lançamento nosso dessa feira, o certificado digital. E quem for lá na Expo Óptica agora, começa quarta-feira, né? Começa amanhã. É amanhã, né? Amanhã. Amanhã vai ver como é que isso funciona. Então, assim, quer saber mais? Vocês vão lá no nosso stand. Eu gostaria que formasse fila lá para ver isso aí. Ô, show. Eu vou fazer perto da fila. Opa. Antes de a gente falar do Acerte e Venda Mais, eu quero que você falasse um pouquinho do clube de prêmios, o sistema de premiação que alguns laboratórios possuem. Como que surgiu essa ideia? É. Eu lembro que o Eurides agregou muito nisso. Sim. Eu até pensei, será que é o Eurides que teve essa ideia? Porque eu lembro, eu nunca vou me esquecer dessa cena. O Eurides era bem dinâmico, bem louco. Eu lembro na mesa dele, vários rascunhos, vários papéis. Ó, vamos fazer isso, precisa ter isso, um sistema de premiação e tal. Vou ligar pro Fábio. Tudo é Fábio, vamos ligar pro Fábio, vou fazer acontecer. Como que surgiu esse negócio de clube de prêmios? Realmente o Eurides teve... ele que deu o pontapé inicial? Como foi isso aí? Sim. Pra mim, esse pontapé inicial, igual eu falei, a demanda vem pelo mercado, né? Como eu te Uhum. falei lá na cidade. Sim. O Eurides, ele tava lançando, acho que a marca própria Ele dele. pensava muito rápido, Ele né? Ele lançou as lentes Zeta, né? Isso, Você o lembra, estilo, né? optical, lembro, claro. Você lembra tudo disso, Participei né? de tudo isso aí. E ali, pra mim, acho que foi o ponto que ele falou, cara... A Essilor, acho que tinha também a questão do clube de Tinha, prêmios já tinha. deles. Acho que a Aham. Zeiss tinha alguma coisa, Roya Aham. também. E o Eurides falou, pera lá, esses caras têm... E eu vou colocar uma marca própria numa lente top... E eu vou criar o meu clube de prêmios. Não sei se você lembra, quando o Eurides criou a Shop Optical, era um laboratório 100% freeform, sem marca, entendeu? Sim, Então, assim, ele investiu em branding, em marketing, sim. clube de prêmios. Sim. E ali foi a demanda que iniciou. O Eurides, sim, foi o que nos solicitou. Uhum. E eu lembro que a gente trocava ideias, às vezes, no sábado. Muita gente não sabe, mas ele me ligava de sábado. E ele ficava falando comigo, e aí a gente ficava conversando, né? Então, assim, foi ali que surgiu a ideia do clube de prêmios. Legal. E que era o quê? Resumidamente. A gente precisava fazer uma forma de fazer uma gestão dos participantes que participariam das vendas desses produtos, né, nas lojas. E esses produtos agregariam uma pontuação, que essa pontuação era transformada ou numa TV, ou em algum prêmio. Uhum. Né? Então foi aí que a gente começou com a versão 1. Eu lembro que tinha na época nós desenvolvemos lá um catálogo com um monte de prêmio. Tinha moto, tinha não sei o que, tinha o que. O que eu achei muito interessante, que na época que o Eurides fez isso, que a premiação dele era maior que qualquer outro fabricante. Era. Ele sempre queria superar, né? Na verdade, ele superava a ideia. Não, eu falo assim, né? Querendo ficar puxando o saco dele, não. Mas assim, ele comercialmente na época, ele era muito acima, muito além dos demais. E isso faz outros enxergarem isso, né? Sim, Aí sim. o mercado depois começa a enxergar isso, né? E começa a seguir um caminho, né? Então Exatamente. tem um precursor aí. Legal, bacana. E aí fica aquela disputa em nível alto, né? E não em nível baixo. Se ele passou na frente dos outros, os outros vão querer acompanhar e aí vai crescendo Sim. mais ainda. E o mais interessante, eu não me lembro o ano que a gente fez isso, mas tá no ar até hoje. Lá na Grow. Aquela versão. Aquela versão tá até Caramba. hoje lá. Eu lembro que eu saí, não sei se o pessoal sabe, eu trabalhei lá na Grow até 2015, né? Lá foi praticamente meu primeiro emprego, comecei lá com 2016. E quando eu saí ainda era aquela versão. E eu fiquei sabendo que os outros laboratórios aderiram à nova versão do Clube de Prêmios e lá é o único que tem a versão antiga, entre aspas, mas que funciona muito bem, entendeu? Sim. Ela tá lá ainda, mas assim, tem previsão para ela ser modificada. A previsão provavelmente é pro ano que vem. Legal. Show de bola. Bom, vamos falar um pouquinho do Acerte Venda Mais. Para mim é um pouco obscuro essa ferramenta. Se tá falando Venda Mais, provavelmente que vai ajudar alguém na ótica ou consultor ótico, né?
A ideia do Acerte Venda Mais, ela surgiu assim, ela surgiu há uns 5 anos atrás. Eu me lembro, a gente estava numa sala lá em Araçatuba com várias pessoas, lá físico e tinha uns remotos também, o pessoal, a reunião aqui que a gente tem o escritório em São Paulo, né? E a gente estava discutindo fazer um produto que fosse web, e tinha que ser web, Uhum. para o lojista fazer a parte das vendas, né? O atendimento ali ao cliente. E um dos pontos que surgiu, primeira coisa, foi falado muita coisa aquele dia na reunião. Tem que ser simples, tem que ser muito amigável, porque a web, a gente começou a preocupar muito, uns 5 anos pra cá a gente começou a se preocupar muito, foi a época que a gente começou o Web Pages 4, também uns 5 anos atrás. Uhum. E a gente tem que agregar alguns pontos nele. O que é alguns pontos? Trazer a parte do marketing, da apresentação melhor do que é a marca própria. Legal. Que é a ideia da marca própria dos laboratórios, Uhum. para ele, né? Mostrar o que é os tratamentos, porque o consumidor final tem uma dificuldade de você só falar para ele. A gente Então, sabe. em vez de você mostrar, às vezes, num papel estático, né? Que é o que é feito normalmente, sim. né? Um papel estático com a tabela ali do fornecedor, Uhum. do fabricante. Você ter o visual num tablet ou num celular é muito mais, assim, muito mais interessante, Mais né? autoridade ainda, né? Mais autoridade. Então era o quê? Então, o desafio que a gente... Como é que a gente nasceu? O desafio nosso. Como fazer uma ferramenta fácil, que agrega a ideia do marketing, para vender os produtos das tecnologias. Legal. E como fazer o quê? As pessoas saem... Que ainda o balcão de venda hoje no Brasil, a gente sabe que pelo menos 95% ou mais dele ainda é papel. É, bastante coisa. Então ele é papel. Então, assim, tem sim a figura do caixa, do computador, para fazer o pedido, a nota fiscal ali, controlar às vezes a receita. Mas a venda em si, 95% do varejo de loja ainda é muito papel. Então, assim, a gente está então, em busca de... A nossa empresa, como outras, estão em busca de ajudar a transformar esse segmento no digital. Então, ele nasceu também com a ideia de ser fácil para o balconista atender de forma rápida o consumidor, porque, assim, sempre é o desafio, né? O dono da loja fala assim, não, no papel vai ser mais rápido. O meu balconista, o meu consultor de vendas vai ter dificuldade com a tecnologia. Por quê? Mas isso tá ficando para trás. Por que tá ficando para trás? Porque nossa empresa, como outras empresas, estão pensando realmente na dificuldade para tirar as barreiras do lugar. Sim. Que é uma ferramenta fácil, mais intuitiva possível, para você atender o seu cliente de forma assim que agregue valor na venda, no ticket médio para venda, Sim, que agregue valor na vida do consumidor final, oferecendo realmente o que ele precisa, tecnologia que precisa, porque a variedade de lentes é enorme, ok? De soluções é enorme, né? Às vezes de várias marcas que estão oferecendo ali, às vezes tem laboratório que trabalha multimarcas também, né? Uhum. Então, assim, esses desafios a gente está ajudando a tentar tirar essa barreira do lugar para que as pessoas usem. E isso já está dando certo. A gente já tem hoje cliente já fazendo venda somente no celular. Caramba, que legal, sensacional É isso. inimaginável isso em lógica. Lógico, é pouco, gente, é pouca gente. Mas assim, vamos imaginar o pessoal que eu falo assim, o que a gente tem que olhar na visão que a gente olha do mercado, visão da Acerte que a gente olha no mercado. A gente sabe que hoje um profissional, por exemplo, que vai para um balcão de venda, que vai começar no balcão de venda daqui um pouco, ele é um profissional da era digital. Ele é uma pessoa da era digital. Ele é totalmente diferente. Já nasceu no digital. Já nasceu. Então, assim, a gente está colocando uma facilidade para quem já está há muitos anos no mercado, que também não tem dificuldade, porque já operam fácil um celular, algumas outras coisas, e ainda está olhando esse público jovem. Caramba, que legal. É que esses mais antigos têm esse vício de venda, de vender daquela forma, com papel, tabela. Então ele sente confiança naquilo, né? Mas quando ganha confiança no mais facilitado ainda... Mas aí tem o ponto do imediatismo, né? Também tem esse outro ponto. O que é o imediatismo? Esse produto, ele tem no fornecedor, na hora que eu estou fazendo a venda? Será que tem essa dioptria aqui um pouco alta, uma lente pronta? Então a gente está trabalhando tudo nessa situação para trazer facilitar a facilidade para eles de um ponto que eles tinham que pegar um celular, fazer uma comunicação com o laboratório. Então assim, tem muitos pontos aí no meio que a gente está pegando como uma oportunidade para trazer para os produtos. Show de bola. Uma coisa assim que eu tinha esquecido de falar, né? Hoje o SGO, eu consigo instalar ele localmente se eu tiver um servidor robusto
eu também consigo trabalhar com ele através do cloud, da nuvem, Isso. né? Vocês já imaginaram um sistema CGO mais robusto web? Sim, a gente, com o início do Web Pedidos, como eu falei 5 anos atrás, ele é o nosso início do SGO Web. Tá. Por que que ele é o início? Você loga no Web Pedidos com o usuário SGO. Então, tudo que um lojista faz lá dentro, você faz também. Legal. Só que um pouquinho diferente ainda. Uhum. Tá? Então, assim, a gente já é uma coisa real hoje. Inclusive, essa semana passada eu soube disso. A gente já tem clientes de parte de atendimento ali do cliente que ele já não está usando o SGO antigo para digitar pedido e está usando o usuário dele do SGO para logar no Web Pedidos para fazer pedidos, às vezes. Então, assim, já tá tendo isso. Então, assim, a ideia é... A gente escolheu... Por que a gente começou o SGO Web pelo Web Pedidos? Primeiro, porque, assim, a gente viu que parte das funcionalidades o lojista pode ter acesso. Uhum. E aonde a gente... Por que a gente começou por aí também? Como o Web Pedidos, ele teve alguns pedidos para nós. Falou, olha, a versão 3 eu não consigo usar bem no celular, porque ela não é responsiva. Tem esse detalhe aí. Então a gente falava, pô, então vamos fazer o 4 ser responsivo. Uhum. E vamos começar a levar ali para web. Então, assim, a gente tem já uma previsão que parte do SGO, que é usado hoje, desktop, na parte de atendimento ao cliente, ele tá meio com os dias contados. É a tendência mesmo, né? Sim, vai tudo para web. Aí vem outra parte para web, né? Que as pessoas querem hoje. As pessoas estão preocupadas em querer o resultado que está acontecendo na empresa na palma da mão. Aí vem a Gráficos, relatórios. Aí vem a parte dos dashboards, Legal. que é uma outra história que a gente está trabalhando bastante, que é a parte que o pessoal, a gente conhece como BI, né? Mas o pessoal, às vezes, tem um pouco de dificuldade que é isso. É um relatório mais dinâmico, onde você puxa, arrasta, quero dados disso, com isso, associado a isso. Então, a gente também está trabalhando bastante nisso. E a gente já tem alguns clientes que eles passam uma parte do dia analisando os números da empresa de uma forma bem rápida. Show. Hoje a Certo está com 70, 80 colaboradores? 90. 90 colaboradores. Vamos supor que eu preciso de um sistema ERP, sistema para ótica e laboratório, eu quero contratar a Cert. Só que eu tô lá, sei lá, em Manaus. É um exemplo de um cliente seu que também é cliente meu. Sim. Como que é essa logística? Você desloca uma equipe para o laboratório vem para cá? Como que funciona isso? Eu falo que assim, a gente tem uma implantação que a gente chama de pegar na mão do cliente. Uhum. Literalmente é isso. Então a gente começa com um processo de treinamento remoto e envia normalmente 1, 2 pessoas ou mais, dependendo do porte da empresa, para um acompanhamento do uso local. Eu falo treino é treino e jogo é jogo, é outra coisa. Sim, verdade. Legal. E aí você desloca a equipe pra lá, vai 1, 2, 3 pessoas, o pessoal fica uma semana lá no local, como que é? Fica em torno de 12 dias, às vezes um pouco mais. Isso é padrão, independente do cliente. A gente eu falo, acho que 98% das implantações de laboratório nosso acontece assim. Tá, vamos supor, eu fechei com você hoje, do início até o fim, o final da implantação, quanto tempo demora mais ou menos? Para o sistema estar no ar, desde que se for empresa no porte médio, laboratório no porte médio, até um porte médio, o sistema estar no ar em média 45 dias. Ele entra no ar. O que entra no ar? Ele entra no processo de produção mesmo para o sistema anterior se parar de usar. Tá, e isso eu com ou sem ERP? Tipo, não tenho nada, que eu tô começando uma empresa do zero. 45 dias, amigo. Legal. É rápido, pô. É rápido. Nossa, bem diferente dos anos 2000, que demorava muito. A gente andou facilitando, criando algumas coisas mais fáceis hoje. Até para cadastrar produto é mais fácil. Cara, legal. E aí, e lá em Araçatuba, você tem 90 colaboradores, né? 90 não, né? Tem um de São Paulo aqui, né? Tem aqui o escritório aqui em São Paulo, tem uma parte. Aqui? Deve ter uns 20, eu acho. Tá, 70 lá, então. E como que é isso? Não só lá, porque tem algumas pessoas que trabalham remoto em outros lugares, outros estados também. Para facilitar o suporte no Brasil, suporte né? e desenvolvimento. Pessoal de desenvolvimento também de software tem alguns mais remoto, mais desenvolvedores, analisam. Mas a principal central é lá. Aqui em São Paulo é o escritório que a gente apoia muito a parte de varejo aqui. Tá, legal. São Paulo a gente está apoiando muito a parte da laboratório. Apesar que a gente está começando a montar uma equipe aqui. A gente está com vagas, inclusive, se alguém souber
tiver de pessoas querendo trabalhar com a gente, ó. Aí, uma ó, boa. aí, ó, aí, ó. A gente está procurando pessoas analistas, pessoas com perfil de implantação de sistema, dar suporte, Legal, hein? que já conheça algum outro ERP. Então, assim, se tiver interesse, procura a gente aí. Ó, Gui, é um corte bom aí. Faz um corte aí Legal. pra falar sobre, Vai ter. sobre isso aí. Curiosidade. Essa parte de TI, marketing e tal, como que funciona essa parte de home office? Você prefere presencial? É uma curiosidade que eu tenho. É assim, Gui. Então, assim, há controvérsias. Eu acho que há quem saiba trabalhar presencialmente, home, e há quem tem dificuldade com isso. É Entendeu? exatamente o que eu tava falando pra minha esposa esses dias. Eu acho que são controversos o negócio. Uhum. Eu mesmo vou falar assim, eu preciso de estar com outras pessoas. Eu vou falar por mim. Uhum. Eu preciso estar perto de outras pessoas. Eu sinto a necessidade de conversar com outras pessoas próximo, não só remoto. Então, assim, eu acho que é uma situação aí que é muito discutida hoje. Você tá vendo, depois da pandemia, um monte de empresas enormes aí, como a Amazon, um monte de outras empresas, procurando trazer todo mundo de volta. É exatamente o que eu ia falar. Na verdade, assim, existe uma situação de gestão da produtividade dessas pessoas que tem que ser muito bem acompanhado. Não é fácil. Não, é complicado, né? Bom, falando um pouquinho agora da Expo Ótica, eu percebi que vai fazer alguns anos que você sempre tem um espaço lá. Como que foi essa experiência? Deu muito resultado? Como que foi essa... Pô, porque é diferente você tá lá, você tá exposto para todo mundo, o Brasil inteiro vai lá, entendeu? Como foi a sua experiência de ter o seu primeiro stand e que ano que foi, que eu não lembro? Você fez uma pergunta que eu não lembro também, mas faz muitos anos. Fazem muitos anos. Foi 2000 alguma coisa, eu não lembro. E como foi? Você lembra como foi essa experiência? Eu lembro. O stand até eu lembro. Lembro aquele stand bem básico. A gente tem foto. Se a gente tivesse comunicado antes, podia ter até mandado umas fotos dele pra gente colocar aí pro pessoal. Uhum. Tem umas fotos. Depois, se quiser, eu mando pra dar um jeito de publicar. Tem algumas Legal. fotos desse stand. Eu tinha cabelo, bastante cabelo. Não, eu lembro na época que você tinha cabelo. Né? Então, assim, a gente era um pouco diferente, até assim, visualmente, né? Uhum. Mas era aquele stand bem basiquinho, né? Mas foi legal. Se não me engano, foi no Center Norte ainda. Uhum. Isso aí. Porque depois a feira mudou uma época, né? Mas foi foi super bacana. Foi desbravador. Foi muito curioso. E naquela época você já tinha bastante cliente? Como que tava? Já tinha um pouco de cliente. Eu não lembro exatamente qual é a quantidade que tinha. Já tinha um pouco, a gente já estava expandindo, sim. Porque Já tinha alguns outros clientes em São Paulo, em alguns estados, no Paraná, eu lembro que já tinha cliente. Então, assim, Mato Grosso a gente já tinha cliente. Porque as coisas vão No andando, Rio né? a gente já tinha cliente. Eu tava até conversando com o Gui ontem, quando a gente começou, o tanto de cliente que a gente tinha, mínimo, para ver o que a gente tem hoje. Esse crescimento é muito legal, vendo a sua história também, tipo, desde o início. Quando que percebeu que já tava assim a um nível de atender o Brasil inteiro? Vocês pararam para ver isso ou não tinha nem tempo para ver essas coisas? Nunca acho que pararam pra ver isso. Não teve esse momento de parado, assim, sabe? Hoje eu percebo como empreendedor que é natural, rola natural. Porque se você ficar preocupado com isso, pô, você não tá fazendo o que é importante, entendeu? Então você tá desempenhando um bom trabalho e as coisas vão acontecendo naturalmente. Isso. Uma coisa assim, se você me perguntar, né? Como é que foi o crescimento da empresa no mercado orgânico? Pessoas falando da empresa. Uhum. Isso foram pessoas falando da gente. Isso é legal. Sabia que o nosso é assim também. Ah, tem uma agência legal, não sei o quê, vou falar com o Guilherme, não sei o quê. É assim também. Porque, assim, por exemplo, a gente fala bem de quem a gente confia, né? Quem a gente acredita. Então, assim, acho que é isso. Como a gente trabalha num mercado que é um nicho, na verdade. Vamos falar, dentro do segmento da economia, nós trabalhamos num nicho de mercado, que é o segmento óptico. Muitas pessoas que não estão no segmento óptico nem imaginam o que é. Nem se imagina. Mas é um nicho promissor, fantástico, que tem muito o que fazer. Economicamente está crescendo ainda, entendeu? E o Brasil, a gente sabe que é uma bola da vez para o mundo inteiro. O mundo inteiro sabe disso. Tá? Então, assim, isso é interessante. Para nós é uma oportunidade estar no Brasil trabalhando nisso. Show. E o que você enxerga, assim, nos próximos 5 anos, assim, pro setor óptico, falando nessa parte de tecnologia? A partir desse ano mesmo, é uma já tá entrando a IA, né? A IA tá vindo bem aí, forte pro segmento óptico. Exatamente.
Acho que a inteligência artificial acho que as empresas eram uma coisa antes da inteligência artificial, vai ser outra agora. Eu acho que a gente está num momento, uma divisão de água muito gigante. Para o segmento óptico também. Fala-se que as grandes empresas, no geral, no Brasil, se não me engano, 70% da diretoria dessas empresas, eles falam que vão aplicar a inteligência artificial dentro das empresas já esse ano. A gente aplicou e vai fazer o quê? 1 ano e meio já. Então, assim, agora no segmento óptico é uma coisa que nessa feira acho que a gente tem muita coisa para ver aí. A gente está trazendo algumas novidades também, né? Uhum. Então, assim, eu acho que daqui para frente é o que vai estar muito dentro do segmento óptico também. Destaque. Eu acho que a questão dos próximos 5 anos também é o aumento acho, significativo da venda do comércio eletrônico de óculos de grau, que Uhum. eu ainda acho que é pequeno. É pequeno. Ele é bem pequeno versus os pontos físicos. Mas sabe o que pesa? Vou dar um exemplo. Você vai lá no e-commerce e compra. Você vai comprar qualquer coisa pela internet. Pô, eu quero fazer um óculos. Cara, a dificuldade de tirar medidas hoje pela web, cara. Cara, não. É uma coisa que ele precisa trabalhar, entendeu? Então, o consumidor final, talvez, assim, nem sabe toda essa dificuldade, mas os fornecedores das lentes, né, principalmente das lentes multifocais, eles têm essa grande preocupação, né? Como fazer algo que a gente vai fazer de uma forma que o consumidor final, de alguma forma, consiga tirar as medidas dele de uma forma segura. Experimentar um óculos, né, porque é uma modelagem de armação que vai estar lá, e tirar essa medida. Eu acho que são situações que envolvem barreiras tecnológicas que vão estar sendo quebradas desse ano para o próximo ano. Uhum. Eu acho que aí o comércio eletrônico ele vai se fortalecer. Na parte de venda de óculos de grau, eu acho que isso vai ter um aumento significativo. Cara, show de bola. Cara, sensacional. E aí, a CERT, ela tá galgando novos espaços nessa inteligência artificial, entre outras ferramentas, entendeu? Então, assim, novidade para esse ano, galera, certificado digital. Venda mais, vai ter alguma coisa diferente os visuais, entendeu? Venda mais, vai estar diferente os visuais. Nós temos a parte de cartão de crédito também, que a gente deve estar mostrando na feira aí, pagamento com cartão de crédito, além do Pix também, para o pessoal que não conhece, que é uma coisa recentemente nova, né? Legal. Nós estamos. O que mais? A gente também está trabalhando num projeto para tirar as medidas online. Você sabe que eu fiz um, né? Eu sei, Você eu sabe vi que lá. fiz um. Vou ver fisicamente hoje aí. Eu fiz um e tal, e eu tô pensando se eu vou mostrar na feira ou não, entendeu? Vai sim. Acho que o resultado ficou legal, a gente não copiou o código de ninguém, fez do zero o negócio, tá bem legal, né? Bom, fico muito feliz aí, cara. Tem mais uma novidade. Mas não sei se eu falo, mas vou falar, já falei, mas né? me deixou curioso. Vou falar, né? Uma das coisas que vem nos pedindo alguns clientes, é uma demanda que alguns clientes vêm pedindo há um certo tempo, né? Eles perguntam se seria possível, através de uma foto de uma receita, fazer a interpretação dos dados. A gente sabe que tem tecnologia para reconhecimento de imagens, Sim, né? sim, Já sim, existe a tecnologia, sim. né? Mas só essa tecnologia não é suficiente, né? Para isso tudo. Então é uma das novidades que a gente vai trazer para a feira, tanto no Web Pedidos como no software do Venda Mais. Vou falar aqui, desculpa, mas o Venda Mais eu te ajudei um pouquinho, né? Você assim, Guilherme, preciso da sua ajuda e a nossa agência ajudou nos visuais. Na verdade, vocês ajudaram muito e a gente tem muito que fazer junto ainda, Guilherme, nisso. É que hoje tá corrido, galera. Hoje, terça-feira, amanhã começa a Expo Ótica. Então eu vou sair daqui rapidinho e eu vou ter que visitar o meu stand lá pra ver como que tá. Mas a gente conversou no carro, acho que esses dias, e eu quero retomar esse assunto. Eu acho que dá pra fazer uma coisa da hora. Eu imagino o GA junto com a CERT nesse projeto, entendeu? Nossa, legal. Eu acho que assim, igual eu te falei, a gente tem que somar. E somar. As expertises têm que ser somadas. E quem ganha é o mercado, né? Exatamente. E é aquele negócio que eu falei, né? Parceria é tudo, ninguém cresce sozinho, entendeu? É claro que a gente tá falando da Grupo A7, uma empresa consolidada no mercado aí, 25 anos, né? Eu falo assim, Guilherme, a questão, você falou da palavra consolidado, né?
se você perguntasse, falasse uma outra coisa, falasse assim, como é que é a fidelização do cliente? Como que se faz a fidelização de um cliente, né? É superando as expectativas dele ao passar do tempo, porque senão ele vai embora. Na verdade, se você tem que procurar atender as necessidades básicas dele e no meio disso tentando superar alguma expectativa que ele não... Porque isso eu acho que é o segredo de qualquer empresa Sim, que quiser verdade. permanecer no mercado. Verdade. Porque ter chego a 90 laboratórios como a gente atende, entre filiais, umas 150 empresas já, laboratórios distribuidores, é algo difícil. Eu não imaginava isso. A Certina, a gente não tinha planejado isso. Caramba, que legal. Mas, assim, tá nesse lugar nos dá muito mais responsabilidade ainda, traz pra gente. É como manter isso e crescendo. Uma coisa que agora a gente não tinha pensado nisso, mas agora a gente já pensa totalmente diferente, né? Estrategicamente, né? Então a gente já tem uma visão melhor da onde a gente quer estar nos próximos anos. E a gente está trabalhando muito para isso. A gente está estruturando a empresa, por isso tem bastante gente. A gente está contratando mais pessoas. A gente vê, sinceramente, uma oportunidade boa no mercado. E tem muitas empresas. O Brasil ele é muito grande. O Brasil é um continente, né? É continental o Brasil. Então, o que a gente percebe? Que a região norte, nordeste, tem muita coisa para se fazer. Fora essa outra região que a gente atende muito também já. Então, ali, mas você percebe que ali tem muito que a gente já pode entregar para eles também. Então, a gente também está se organizando para trabalhar nessas regiões. E você pretende E a gente já está trabalhando, expandir isso fora? Outro país? América Latina e tal? Sim, a gente já pensa. Inclusive, temos uma novidade. Porque eu vejo o CEO já. O CEO tá indo para fora, né? Então, o CEO... a gente tem uma boa parceria com o CEO, né? Tem uma super novidade. Nós temos 2 clientes que vai começar a rodar o Web Pedidos através do CEO. Agora, acho que o mês que vem. Fora do Brasil. Fora do Brasil. Que legal, parabéns. Aí. Que país que é? Hã? Opa. Que país? Um é no México e o outro acho que é na Colômbia. Caramba, e você traduziu já tudo e tudo bonitinho? O Web Pedidos, ele nasceu com esse... Que legal, A gente já teve essa visão lá para construir o Web Pedidos, que ele tinha que ter esse multilíngua também, né? Então a gente conseguiu enxergar isso quando foi fazer essa versão. A versão 4.0. Top, show de bola. Bom, eu acho que é isso, essa parte do sistema e tal. Eu lembro que quando você falou assim, Guilherme, me ajuda nas imagens e tal, você com o Fábio e o João vieram visitar aqui a agência, eu falei assim, eu preciso de umas imagens bonitas, papapá, e a gente começou a desenvolver. E uma delas me chamou a atenção. Coloca tal peixe aí, porque eu gosto de pescar. Me conta um pouquinho sobre esse hobby. Eu sei que tem outro que a gente vai falar sobre o tênis, mas fala sobre esse... Essa aí deu trabalho. É uma terapia. Não, pra chegar no resultado. Mas posso falar uma coisa? A gente fez uma montagem de uma lente polarizada e com peixe. Cara, específico. Eu acho que ficou muito... eu acho que foi a montagem mais top que a gente fez. Muito entendeu? legal. Me conta um pouquinho desse hobby aí, pescar. Pescar? Sempre acho que gostei da ideia da pescaria, né? Pescaria é algo que me atrai, me leva, assim, me tira tudo da cabeça de preocupação. A pescaria, ela na verdade é como se fosse um momento de relaxamento da memória. Você cansa fisicamente de outras coisas, ficar no sol às vezes, mas a pescaria é algo, não dá pra explicar, é fantástico a pescaria, é um esporte fantástico. Pra quem gosta de pescar, hoje a pescaria esportiva no mundo inteiro, né, ela é muito difundida, né? Você já pescou, Gui? Não, nunca. Não. Também nunca pesquei. Eu achei muito engraçado que você falou uma pergunta, Guilherme. Eu fiz uma pergunta pra você. E você não soube responder e eu percebi que você não pesca. Eu preciso levar você pra pescar. Não, eu fiz uma pergunta pra ele. Põe um peixe que mais o pessoal conhece no Brasil. Pesca esportiva. Ele falou, Fábio, que peixe é esse? Que peixe é esse? Eu falei, tucunaré. Nossa, mas sem brincadeira, aquela imagem ficou muito realista. Ficou muito top. Ficou, entendeu? Mas é legal essa troca, né? Tipo, não, é assim, pra chegar num resultado legal. Uma coisa que chamou a atenção também esses dias, você falou assim, Guilherme, você joga tênis? Cara, e aí eu fiquei pensando, é um esporte que eu sempre tive vontade, sabia, Gui? De tênis, sem brincadeira. Aí você falou assim, caramba, você falando me deu até vontade. Só que assim, precisa ter um preparo físico. Eu tô um pouco sedentário, não tô... Não, hoje tá começando até a popularizar um pouco, né? Antes era muito raro ver alguém que jogava. Mas tem muita gente jogando tênis, hein? Eu achava isso, hein? Cara,
É surpreendente o esporte. Apesar que agora tem o beach tênis, né? Que o beach tênis virou assim, a moda do momento é o beach tênis, né? Tênis, é. Mas eu tive o contato com o tênis vai fazer 6 anos. Com 45 anos, estou com 51. Se eu soubesse que faria tão bem pra mim, eu teria começado muitos anos antes, tá? É um lugar que se faz muitas amizades diferentes. E só você indo participar de uma escola, alguma coisa de tênis, pra você perceber quantas pessoas procuram tênis. É algo Nossa, surpreendente, eu e não tenho é de vontade. hoje. Eu tenho vontade. E eu conversando com os professores que me deu aula, né? Ele falou, Fábio, pô, sempre que eu dei aula, cara, toda hora tem aluno novo querendo aprender a jogar tênis. Muitos vieram de jogadores de futebol, de pelada aí, e vão pro tênis também, mas isso é geral. E todo mundo consegue aprender a jogar tênis, cara. Só que eu só indico vocês jogar tênis se for com um professor. Eu vou fazer o seguinte, Senão ó. fica perdido, né? Eu vou ver. Você vai aprender com muito vício, vai ficar tudo É, né? errado. Eu tenho vontade. Eu vou me E organizar é bem pra insano, aprender. E aí, quando eu aprender, eu vou chamar você pra tirar uma partida comigo. Entendeu? Eu tenho uma história do tênis que eu posso contar. Fala, opa, fica à A vontade. gente tem um cliente cara bem bacana, que é o Luiz da London. E esse Luiz, na verdade, era filho do seu Piragibe. Ele tem uma empresa, um laboratório, né? Em Londrina. E numa visita no laboratório, a mulher dele, que é a Cláudia, eu lembro como se fosse hoje, ela falou, puxa, você que pratica esporte aí, futebol e tal, não tem uma ideia pro Luiz fazer um esporte não, porque ele gosta de jogar futebol de salão, mas esse negócio é muito perigoso pra idade dele estar jogando, né? E eu tinha o tênis na cabeça. E eu não tinha começado a jogar tênis. Por que ele não vai tentando tênis? Aí ela foi falar com ele. Aí ele já jogou tênis quando era garoto. Uhum. Resumindo, ele foi e voltou pro tênis. Caramba. Ele voltou pro tênis, ele começou a fazer aula. Um dia, conversando com ele, ele falou, Fábio, eu tô fazendo aula de tênis. E você? Eu falei, não tô fazendo nada. Só falei pra você do tênis. Uhum. Resumindo, aí eu comecei a fazer aula também. Eu fui visitar ele, levei uma raquete e a gente foi jogar tênis lá em Londrina. Nossa, que Legal, top. hein? Que top. Não, eu quero jogar uma partida com você. Eu vou É, me organizar. E é insano, né? Hã? Não para um minuto. Eu fui visitar um outro cliente nosso, que é o seu José, do Laboratório Iguaçu, o ano passado, se não me engano, não lembro. Eu sou ruim de memória pra data. E eu vi que no porta-malas do carro dele tinha raquete de tênis. Nossa. Resumindo, Deu tênis. vou jogar tênis. Que show. Já faz o negócio lá mesmo. Pra gente finalizar aqui, já tava até esquecendo também. Eu tenho um roteiro aqui, mas eu não leio. Eu vou no automático, entendeu? Eu vi que você esteve na Mido, na Itália. Me fala um pouco do que é o universo de lá pra cá, as diferenças. O pessoal tá muito mais adiantado mesmo ou não é tudo aquilo? Eu acho assim, fabricantes de máquina, né? Por exemplo, a gente viu lá fabrica muitas máquinas, né? Então, os fabricantes de máquina, tem muitos fabricantes que estão fora do Brasil, né? Os fabricantes dos equipamentos pro laboratório, né? Por exempo, a gente teve a oportunidade de visitar a MEI. Meio. legal. Eu nunca nunca tive lá, né? Primeira Aham. vez para visitar a MEI. Eu já fui na feira, na Mido, por 2 vezes antes, mas nunca tinha ido na MEI. Então, assim, foi uma experiência bacana de estar indo lá e ver os tipos de equipamento que ainda não tá nem no Brasil ainda. Legal. Mas são... Aí eu também fiz a pergunta. Como você me fez a pergunta, como você monta? Eu fiz essa pergunta lá. Como que você monta essa máquina aqui? Baseado no quê? No seu desejo? Não. Não é nosso desejo. É olhando o mercado ou um cliente específico, que é um cliente importante, que traz uma necessidade e a gente começa a construir um projeto juntos. Então, a demanda, no caso da MEI, ela nasce por necessidade de mercado, não uma visão exatamente deles. E eles montaram uma máquina lá que me chamou até atenção, que ela faz surfaçagem, ela faz o laser, ela faz 3 ou 4 funções numa só. Uhum. Isso me chamou a atenção, uma Legal. máquina diferente. É um laboratório super compacto. Caramba. Que eu nunca tinha imaginado ver isso. Ir lá pra ver um negócio desse. E tá lá, a máquina tá funcionando, acho que ela já roda nos Estados Unidos, num laboratório lá. Então, eles colocam um período de aprimoramento da máquina no mercado. Uhum. Então, é uma coisa assim, que é muito parecida até com software, né? Você coloca, às vezes, uma função, um módulo novo para um cliente, e aquilo vai aprimorar a partir do uso de 1, ou de 2, ou de 3, vai aprimorando. É a mesma ideia. Nossa, que da hora. Eles passaram muito esse conceito, né? Assim, eu achei muito interessante isso aí. Parte de tecnologias, a parte de software que a gente viu lá, que é o que eu também fui para olhar, né?
A gente vê o pessoal tentando trabalhar com a parte de sistema de medidas, cada vez ficar mais fácil tomada de medidas. Eu recebi desculpa. Eu recebi um cara aí que ele é de ótica, ele testou o nosso DNP, né? Daí ele falou assim, Guilherme, eu usaria o CDNP. Só que assim, 100% exatidão nunca vai ter. Sim. Entendeu? Porque a gente tem as compensações, né? E isso lá fora é assim mesmo? Não muda muito, Não né? muda, não muda. Lá a gente vê sistema de torre para tirar foto, Uhum. eu vi sistema de tab para tirar foto. Então, assim, tem várias coisas, não muda. A situação não muda. E Legal. a inteligência artificial já está sendo muito usada? Como que tá lá? Eu vi que o pessoal tá começando a aplicar isso também. Top. É Show. isso, é isso aí. Então, assim, mas eu não acho que a gente tá tão distante de nada de lá, tá? Em relação a tecnologias, na verdade, no Brasil, de lá não vejo assim, em relação a software em si, Uhum. tá? A questão dos fabricantes de equipamentos, sim, porque eles estão fora, né? Sim, sim. Eles são muito fora, eles não são aqui. Grandes equipamentos. Então, tá lá. Vale a pena ir nessas feiras? Eu acho tenho que vontade de ir pra Mida, eu tenho vontade de ir lá pra feira do... acho que é a Expo Vision, que fica nos Estados Unidos, né? eu É acho legal. que eu recomendaria É, o Vision e Mido. legal. Eu acho que são feiras que tem mais A a Silma é ver. mais moda, mais essas coisas, Isso né? aí. Então, eu não fui na Silmo, mas Tá. o que eu sei é mais moda. Mas, assim, eu acho que depende da necessidade. Eu acho que o público certo para ir nessas feiras, né? Então, por isso que elas existem, né? Show. A Mido é gigante. É uma coisa absurda. Nossa, eu tenho vontade de ir. Mido é uma coisa absurdamente gigante. E ali na Europa tem gente do mundo inteiro, né? Uhum. Conta muito brasileiro lá também. Encontra muito brasileiro. Inclusive, uma curiosidade, né? No voo, no retorno, né? A comissária de bordo, não sei como que ela soube que tinha muita gente do segmento óptico. Não sei disso, como que ela soube disso, né? Mas ela falou que o voo era um voo diferente, especial, que tinha uma representatividade muito grande do segmento óptico e tinha ido para uma feira lá. Caramba, que legal. Legal. No voo de volta, naquele voo. Achei muito legal isso. Nossa. A gente mesmo tava com umas 6 ou 7 clientes no voo. Nossa, eu vi no Instagram da Na empresa, eu vi que tinha muita gente lá. Muita. Tava forrado de brasileiro representante lá. Sim, tem laboratórios que eles marcam presença todo ano lá, né? Eles estão acompanhando o que está acontecendo de perto, as novidades, né? Então se aproxima. Uma coisa que dá para explicar que o Brasil é a bola da vez, né? Que a gente participando de uma reunião, inclusive na MEI, um dos mercados que mais ainda se desenvolveu deles em 2024 foi o Brasil. Caramba, que legal. A Ásia é meio saturada, Europa, Estados Unidos, né, América do Norte, mas aqui no Brasil, como é um continente, eles também chamam meio um continente aqui, né? É onde que a coisa tá conseguindo se desenvolver. Mesmo com essa diferença toda que a gente tem de moeda, do câmbio, né? Que é muito grande. Brasileiro é um povo maravilhoso, né? Eu acho que não tem ninguém que atende igual um brasileiro numa ótica no mundo. Eu acho que não tem. Não deve Isso ter. porque eu não conheço. Já entrei numa ótica em Orlando no ano passado. Pessoal um pouco frio assim e tal. Mas assim, acho que igual brasileiro não tem. Eu entrei numa ótica em 2019, numa feira em Nova York, Uhum. né? Expo Vision em Nova York. Ela não tem Expo mais, Vision. ela mudou agora para Orlando. Né? Eu vi que também tem em Las Vegas. Tem Tem. o East e East, né? Isso. Las Vegas também tem. E eu fui numa ótica de bairro. Fui na ótica em Manhattan, e fui numa ótica de bairro. Numa ótica de bairro que eu entrei, foi um choque nos Estados Unidos. Era um monte de fichinha de cliente, assim, ó, numa gavetinha. Nossa, como pode, né? Às vezes você fala, nossa, país de primeiro mundo, e o cara tá lá com um monte de nas papel. antigas ainda. Entendeu? Lembrou da época antiga, né? Aquilo foi, assim, um choque na minha cabeça. O Mazarin tá lá, né? O Thiago Mazarin tá lá. Às vezes eu troco ideia com ele lá, um abraço, Mazarin, beijo. Converso com ele tá aí. Lá. O Mazarin é um cara excepcional. É. E até hoje, muitos clientes perguntam dele. Eu tenho um vídeo dele de 2008. Mazarin era um antigo funcionário do Mazarin é o Thiago Mazarin. É Thiago Mazarin. Eu falo Mazarin, é Thiago Mazarin. Eu tenho um vídeo dele dentro da TI em 2007, se eu não me engano, 2008. Cara, sensacional. Sim. Tá lá nos States. Tá lá. Show. Cara, muito obrigado aí pela entrevista, pelo bate-papo. Foi descontraído. Não sei como que foi a experiência para você. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Eu espero que você volte futuramente, trazendo o Fábio João, o Richardson, para falar uma coisa mais técnica, um lançamento, entendeu? Espero que essa Expo
seja top demais para nós todos aqui, Todos. entendeu? Sim. Que a gente consiga fechar vários negócios. E eu quero que você, olhando para aquela câmera, passe um recado para quem tá entrando no ramo óptico e para quem é do ramo óptico, esses 2 recados. Bom, vamos lá. Para quem está entrando no ramo óptico, né? Sempre vai ter pessoas novas e precisa de pessoas novas, né? Para novas ideias. Eu acho que assim, primeiro que é um ramo fascinante. Eu falo que todo mundo que tem acesso ao ramo óptico dificilmente vai querer sair dele depois que começa a conhecer ele, como ele realmente funciona, porque é um ramo desafiador, é um ramo técnico que mexe com saúde. Eu posso falar por mim, principalmente, é um ramo apaixonante. Depois, para quem está, né, no ramo óptico, que continue no ramo óptico, né? Tem muita coisa a ser feita ainda. Tem muita coisa de tecnologia que vai surgir, que vai ser desenvolvida. Seja qual área que você tiver. Se você não é muito adepto à tecnologia, como é uma área que a gente mexe, reveja esse seu conceito. A tecnologia ele pode ser aliado nosso no dia a dia e vai ser para tornar a nossa vida cada vez mais fácil, né? De forma mais organizada, mais prática, com mais qualidade, com mais assertividade. Então, assim, a tecnologia é uma coisa, acho que, muito significativa. Então, assim, é isso. Show, muito obrigado aí pela presença, entendeu? Valeu, Ramos. Valeu, Gui. Espero que você esteja aqui mais vezes aqui certeza. comigo. E você que tá indo pra... Ó, a gente tem que postar esse vídeo hoje, hein? Você que tá indo pra Expo amanhã, passe no stand da CERT, fale com o Fábio Dessotti, o Fábio João, o Richardson, com o pessoal, que a equipe lá com certeza é bem treinada. Eu queria falar só mais uma Opa! coisinha. Nossa, eu nem imagino que já passou quanto tempo aí. 1h40. Você tá brincando? Eu falei que... Ia ser menos de 1 hora, Eu falei né? que, Ia ser cara, 1 hora horinha. seria o Não limite. dá, não dá, não dá. Tem não muito dá. assunto. É uma coisa que eu queria deixar aqui registrado, né? Preciso falar. Que a gente tem uma equipe, tem pessoas que trabalham com a gente há muitos anos na empresa, na CERT, né? Eu não vou falar nomes aqui, porque às vezes eu vou esquecer até de algum outro, é Uhum. ruim. Mas, assim, nós precisamos dos colaboradores. Nenhuma empresa funciona só com sócios. Eles precisam dos colaboradores que estejam defendendo ali uma ideia, um ideal. É um trabalho assim que a gente passa às vezes muito mais tempo junto, parece com a gente, ali conosco, né, do que com a família, né? Sim. Então, ou viagens, né? A gente Sim. tem um pessoal que viaja bastante. Uhum. Agradecer a todo mundo que está colaborando na empresa, com o desenvolvimento da empresa, e a gente tem muito o que fazer ainda. Então, assim, eu agradeço os nossos colaboradores, porque eles, na verdade, é que fazem essa empresa funcionar. Que faz o negócio girar, Show de né? bola. É. É isso. É isso a aí. gente está ali tentando colaborar de alguma forma também. Show! Então, pessoal, é isso. Mais um podcast. Eu acho que os próximos podcasts eu vou até falar. A gente vai fazer com uma visagista. Só pra você ter uma ideia. Visagista. Vai ser vou sair da minha zona de conforto, entendeu? Mas enfim, Fabão, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Sucesso. Valeu, obrigado, viu? E é isso aí, gente. Até amanhã. Não sei se vocês, quando vocês vão assistir. Às vezes nem vai assistir hoje, vai assistir daqui uma semana, não sei lá. Mas a gente vai pegar os cortezinhos, vai marcar o grupo Acerte, vai marcar você. E a gente vai fazendo um collab, vai fazendo uns cortezinhos. Beleza, galera? Falou, um abraço. Fique com Deus.